A partir de agora, na Rádio Web Planeta Guarani, Boa Noite Bugrão, o seu programa especial. Aqui o Guarani é o centro das atenções e você é o ator principal. Então vamos juntos, nas próximas horas, fazer mais um Boa Noite Bugrão, o seu programa especial da Rádio Web Planeta Guarani. Vem Guarani, lançamento para o campo de ataque. Lucão do Break tentou ajeitar para ninguém também. Ficou fácil para a defesa do Maricá. Lucão aperta a marcação, recupera a bola para o Guarani. Olha o gol do Guarani pintando. Olha o Lucão batendo. Gol! É do Guarani, 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 é do Guarani. É do Bugre, é de Lucão do Break, camisa 11. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. E o gol só podia sair como saiu, Cleiton Vendemiato. O Lucão do Break brigou com a marcação, conseguiu recuperar a bola na lateral da grande área, no lado esquerdo de ataque do Guarani. Saiu na cara do goleiro, encarou o goleiro e com a tranquilidade dos grandes centroavantes meteu a bola rasteirinha no canto esquerdo sem chance de defesa. Tem break lá em Saquarema, Cleitão, tem break em Saquarema. Apesar da péssima atuação, o Lucão do Break. Guarani 1, Maricá 0, Cleitão. O Lucão do Break falou assim: tá todo mundo mal, então deixa eu pelo menos guerrear. E fez isso, Ortiz. Guerreou, foi lá, tomou a bola do zagueiro, que fez uma pataquada também, hein? Mas o Lucão não tem nada a ver com isso. Conseguiu brigar pela bola, retomou e na saída do goleiro tocou pro fundo da rede. Inaugurado o placar. O Guarani joga bem? Não. O Guarani faz uma boa apresentação? Não. O Guarani é moroso? É. Mas o Lucão do Break não tem nada a ver com isso. Foi lá, tirou a bola do jogador e botou no fundo do gol. 1-0. O Guarani vai selando a sua classificação na Copa do Brasil, Ortiz. Lucão do Break, centroavante, matador, viu a brecha, viu a defesa querendo entregar, brigou pela bola, recuperou e foi sozinho. Sozinho, um gol sem mérito do time. Um gol com mérito total pro Lucão do Break. Eu imagino que não tenha sido o jeito que vocês queriam jogar, o jogo que vocês apresentaram, mas vocês conseguiram o objetivo principal, que foi a classificação, né? Com certeza. É um time que veio para jogar o jogo do ano, né? A gente também é um jogo importantíssimo na sequência do ano, né? Porque não só como uma vitória, né? Que a gente vem devendo no Campeonato Paulista, a gente veio aqui para voltar a ganhar, né? Não só classificar, mas buscar a vitória, tentar melhorar, né, jogo a jogo. É um jogo difícil. Parabenizar a equipe deles, jogaram muito, jogaram valente. Não tem essa de divisão, não tem essa quando tá aqui dentro de campo, é a vida, é o jogo. Eles jogaram com raça. A gente também deixou o nosso melhor em campo. Graças a Deus conseguimos sair vitorioso. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo para mais um Boa Noite Bugrão. Olá para você também, muito boa noite, minha amiga Bugrina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos junto nas próximas horas falar de Guarani, vamos bater um papo, vamos resenhar sobre o nosso Bugre, claro. Ainda repercutindo a vitória do Guarani na tarde de ontem sobre o time do Maricá pela Copa do Brasil, partida que deu a vaga ao Guarani na segunda fase da competição. Aguarda o seu adversário que sai hoje no confronto entre Rio Branco do Acre e Vila Nova de Goiás. Mas repercutindo também a sequência do campeonato, o Bugre que já tem um jogo importantíssimo no final de semana, vai pegar o Palmeiras, hein? Palmeiras lá no Allianz, Guarani e Palmeiras lá no Allianz Arena. Ei, Guarani e Palmeiras, um dia final de campeonato brasileiro, tantos jogos importantes, tantos jogos legais, e dessa vez é mais um jogo importantíssimo para o Guarani. Vamos torcer e vamos torcer bastante, porque o jogo promete
fortes emoções, hein? Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani. É a partida do domingo às 4 da tarde. Ele vai estar comigo também nessa partida. Dessa vez ele não tá de folga não. Vamos chamar ele pra resenha. Hoje o Boa Noite Bugrão é com ele, o comentarista de peso da Rádio Planeta Guarani. Fala aí, Fernandão. Fala, Fernando Lovato, meu amigo, boa tarde, bem-vindo a mais um Boa Noite Bugrão, tudo bem com você? Boa noite, Ortiz, boa noite aos meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né, mais uma noite pra gente resenhar sobre o Bugrão. Infelizmente, ontem eu não pude participar da jornada por conta de trabalho, né, não tem como, infelizmente. Mas ganhamos, né, Ortiz? Esse é que interessa. Ganhamos o jogo de ontem, passamos de um jeito ou de outro, estamos na segunda fase e enche não, né? E ajuda bastante os cofres do Guarani lá, e talvez é isso que importe no momento. Mas vamos pra cima, né, Ortiz? Já passou o jogo de ontem, vamos comentar também o jogo de ontem, né? Apesar de eu não ter assistido, mas eu vi muitos comentários, vi os melhores momentos ali, a gente vai falar bastante e também já começar a comentar o jogo de domingo, né, Ortiz? Jogo importante, mais um jogo importante, mais um jogo muito difícil, mas vamos resenhar aí, todo mundo que tá ouvindo a gente, bora aí mandar sua mensagem, mandar a mensagem de áudio, de texto, seja lá como for, e vamos resenhar muito sobre o Bugrão nessa noite, né, Ortiz? Ô Fernandão, você falou que você viu os melhores momentos, é isso? Talvez os piores. Os melhores não muito, não. Quantos momentos você conseguiu ver então, hein, Fernando Lovato? Pelo amor de Deus. Foram uns 40 segundos, sorte. Foi difícil, foi complicado. Você escapou de uma boa ontem, viu, Fernandão? Olha, transmitir o jogo não foi fácil não, viu, cara? Tava complicado, o Guarani não se achava em campo. O time teve uma atuação bem abaixo da média, bem abaixo da crítica. Foi um Guarani no nível do segundo tempo de Santo André, quase que em full time, Fernandão. Meu Deus, hein, Ortiz? Que dureza foi o jogo. Em plena terça-feira de carnaval, assistir e narrar, né? Fazer a jornada Guarani-Maricá num nível de jogo desse, num estádio ruim, num gramado ruim, não é fácil, né? Pra qualquer um. Tem que gostar muito, viu, Ortiz? Tem sim, viu? Faltou, já que você falou em carnaval aí, faltou Ziriguidum, Fernandão. Faltou Ziriguidum pro Guarani, viu? Foi brabo o negócio, salvou o gol do Lucão e depois aquela bola do Lucão que o zagueiro tirou em cima da linha também, né? Isso em termos ofensivos, claro. Depois em termos defensivos, as duas defesas do Kozlinski, né? Uma que ele sai no pé do atacante adversário, evita o gol e no rebote o jogador do Maricá perde o gol, chuta por cima da travessão, né? E a outra num chute cruzado lá que ele foi buscar espalmando por cima do travessão. Salvou isso, Fernando, mas foi um jogo bem complicado, bem difícil, bem duro de assistir, principalmente de narrar e de comentar. Mas vamos chamar o pessoal para resenha, vai. Nosso programa sem resenha não é nada. Tá ouvindo, meu amigo? É a primeira vez? Não sabe o número? Esse é o nosso WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. É por aqui que você fala com a gente. Não deu tempo de anotar? Não tem problema, eu repito. 19 99 518 6483. Mande sua mensagem, seja em texto, seja em áudio. Áudios aí de 2 minutos, um pouquinho mais, passa um pouquinho menos também. Mas passou muito de 2 minutos, não vai pro ar não, hein? Não dá, 2 minutos é tempo suficiente para fazer um comentário. O Fernando Lovato mesmo comenta um jogo inteiro em 2 minutos, não comenta não, Fernandão?
Ah, claro, Ortiz, 2 minutos dá para fazer muita coisa, né? Inclusive comentar, dar o seu comentário. Se quiser comentar mais, que venha pra rádio, né, Ortiz? Agora você foi sacana, porque você não comenta em 2 minutos não, Fernandão. Um lance você chegou a demorar 5. Ah, mas eu tô aqui, né, Ortiz? O pessoal que tá na nosso ouvinte, que venha pra rádio, aí comenta 5, 10 também, né, Ortiz? Igual eu, pô. Aí a gente faz revezamento, né? Bota um microfone na boca de cada um e cada um fala um bocadinho, né? Fica bom pra todo mundo. Fica bom pra todo mundo e a gente vai fazendo o programa. Mas é isso, mande sua mensagem 19995186483. Pra gente é um enorme prazer receber a sua mensagem aqui. Eu tô acompanhando Copa do Brasil agora, São Raimundo e Ceará. O Ceará vai ganhando de 1-0, segundo tempo já. 6 minutos de jogo no segundo tempo. Lembrando que o jogo que vai definir o adversário do Guarani, Fernandão, ou Vila Nova, ou Rio Branco do Acre, não tem transmissão pela TV, nem por aplicativo, nem por lugar nenhum, Fernandão. Que beleza, hein, Ortiz? Que beleza! A gente já vai saber do resultado, mas não vai saber como jogou, né? Que beleza! A sorte é que o Campeonato Goiano tem transmissão ao vivo, né, Fernando? Porque senão o Daniel Paulista ia para mais um jogo sem conhecer o adversário. E ontem ele reclamou disso na coletiva, disse que foi enfrentar lá o Maricá sem ter visto nada, sem ter a possibilidade de saber como jogava, que tinha perrengue defensivo, como se comportava e tal. Ainda bem que tem transmissão ao vivo no Campeonato Goiano, né? Pelo menos isso, né? Disso ele não vai poder reclamar, né? Disso ele não vai poder reclamar, mesmo porque teve alguns jogos aí que ele viu, os jogos anteriores, e não aconteceu nada, né, Ortiz? Foi brabo ontem. Daqui a pouco a gente vai destrinchar essa entrevista coletiva dele inteira. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir ou não, mas você vai ouvir ela inteira também, vai poder comentar o que você acha. Nós dividimos em 3 partes, sempre para não ficar cansativo, né? Porque a coletiva teve 19 minutos de duração. Então ela vai pro ar aqui em 3 partes, uma parte maior, que é a primeira pergunta, onde ele sempre se estende mais, né? Uma pergunta onde ele faz uma resposta mais longa e tal. E as 2 seguintes partes menores, para ficar menos cansativo e o nosso amigo poder saber o que falou o Daniel Paulista. Teve pergunta do Ortiz lá e pelo tom de voz parece que ele se incomodou bastante com a minha pergunta, viu, Fernandão? Eu acho que ele até se surpreendeu com a pergunta do Ortiz lá. Ficou com medo quando ele ouviu o Ortiz ali. Acho que ele achou, sei lá, vai saber o que ele achou, mas eu ouvi a sua pergunta e a resposta dele, realmente ele ficou meio alterado mesmo, viu? Você viu? Ele não gostou muito não, parece que ele ficou meio alterado, respondeu como quem não tivesse gostado muito, né, Fernandão? Mas paciência, hoje eu tô do outro lado, né? É claro, Ortiz, o Guarani sempre em primeiro lugar, pergunta pertinente. Na verdade, acho que ele ficou nervoso porque ele não sabia responder, né, Ortiz? Mais uma pergunta que ele não sabia responder, né? Na verdade, ele ficou lá consultando o seu oráculo para ver se encontrava uma resposta convincente e não encontrou, né, Fernandão? Infelizmente, né? Mais uma, né, Ortiz? Mais uma é que ele não responde e vai demorar um pouquinho para responder, né, Ortiz? Porque assim, quando o time tá bem é fácil responder, né? Quando o time tá mal que complica, você precisa ter jogo de cintura e responder, né, Ortiz? Não adianta só ter jogo de cintura, brincar com as palavras ali e acabar não respondendo nada. É difícil, a gente entende uma situação dessa, você pode falar alguma coisa, mas eu acho que no mínimo responder e sem ficar repetindo a mesma coisa, né, Ortiz? Não, assim, sem me estender muito, até porque a gente tem várias pautas aqui no programa, mas na resposta, e a gente vai ouvir daqui a pouco, né? Na resposta ele disse que não tem como me dizer uma data certa em que isso vai acontecer. Usou um pouquinho de ironia também na resposta, né? Eu não consigo te passar um dia certo, um horário certo em que isso vai acontecer. Não foi isso que eu perguntei, né? Eu perguntei quando é que o time vai estar pronto, né? Quando é que o time vai estar pronto para fazer grandes jogos contra grandes adversários, né? E conquistar grandes resultados. Quando Fernandão? Você consegue responder? Olha, Ortiz, eu vou falar uma coisa pra você. Se nem o Daniel sabe, você imagina a gente. Se ele que tá lá treinando todo dia, que escala, que vê a reação do jogador, que tá no dia a dia, não consegue responder, imagina a gente.
Ó, e se você tá vendo o Ortiz no YouTube aí, ó, você tá sabendo que o Ortiz tá tossindo mais do que vaca véia, hein? Então, não fume. Não fume, porque o cigarro leva a essa tosse desgraçada, viu, Fernandão? Não fume, que o Ortiz ultimamente vem tossindo bastante aí, e é por conta do cigarro, viu, porque ele tava um atleta, agora ele deu uma diminuída, mas o cigarro dá esses pigarros aí, né, Ortiz? Não, o cigarro tá me matando, rapaz. Eu vou morrer fumando, Fernandão. Eu vou morrer fumando, hein? Mas vamos lá. Vamos começar a dar voz pra eles. O Dantas, na primeira mensagem aqui. Infelizmente, uma mensagem trazendo repercussão da imprensa, né, Dantas? Ortiz, hoje no final da tarde eu ouvi a famosa rádio de Campinas. Os comentaristas estavam se descabelando, pois o Bugrão ganhou e a chita deles não. Vou dizer, a coisa parecia uma briga de foice, ainda bem que eles estavam com o microfone na mão. Ah, não estavam não, hein? Alguns estavam, mas outros não, né? Porque hoje se faz muito remotamente, como eu e o Fernandão aqui, né? O Fernando tá lá na casa dele, eu tô aqui no estúdio e tal, remotamente, né, Dantas? Mas é a opinião deles, cara, o que eu posso fazer, né? O pior de tudo é saber que o torcedor gosta de ouvir, né, Fernando? Isso é que mais incomoda, né? É mais uma vez lamentar, né, Ortiz? Mais uma vez lamentar que se é esse o motivo ou não, a gente não sabe, mas que tem essa imparcialidade, tem, e já é público e notório, mas a gente não tem nada com isso, que a gente pode fazer é nosso trabalho aqui e tentar trazer essa galera pra gente, né, trazer o torcedor bugrino com a gente. Aliás, né, Ortiz, esse mês de fevereiro foi bom pra gente, né? Foi, depois a gente vai falar sobre isso, depois vamos falar também sobre os acessos da Rádio Planeta Guarani, batemos recorde de acesso, a rádio cresceu muito, hein, Fernando? A rádio tá tomando uma outra dimensão já, hein, Fernandão? Legal, né, Ortiz? Eu fiquei muito feliz também, agora desde essa semana aqui a gente também entrando no YouTube aí, legal, Ortiz, a rádio tá num crescente bacana, né? O YouTube, por enquanto, é uma alternativa, Fernando, porque até que troquem o nosso servidor lá no Radiosnet, eu tenho que dar um espaço para o cara poder acompanhar a nossa programação, né? Então o YouTube eu não sei se vem para ficar, tá, pessoal? Só esclarecendo a vocês aí. Mas a Rádio Web Planeta Guarani vem ganhando espaço, ganhando corpo. Depois a gente vai falar disso com mais calma, com mais propriedade. Vamos primeiro pagar as mensagens que chegam aqui. Próxima mensagem do seu Valdir Montanher. Precisamos buscar as canecas, hein, Fernandão? Boa noite, Bugrão. Alô, amigos do futebol. Era o Brasa que falava isso, né? Que nostalgia dos bons tempos mesmo, né, seu Valdir? Era um tempo em que a gente tinha prazer em ouvir rádio, rapaz. Eu sou um apaixonado por rádio, né? Já contei algumas vezes pra vocês aqui que eu ouço rádio da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Quando não a Rádio Planeta Guarani, as outras emissoras todas. Gosto de ouvir emissoras de outros locais também, para saber como é que o pessoal trabalha. Gosto muito do Rádio Gaúcho, gosto muito do Rádio Mineiro, né? Do jeito deles de fazer rádio e tal. Mas o Rádio de Campinas teve o seu tempo áureo mesmo e deixou saudade, viu, Valdir? Deixou saudade. Brasil de Oliveira tinha uma visão de futebol como poucos, né? Era mala, era marrento também, briguento, gostava de uma fumaça o Brasil, mas manjava muito de futebol, né, seu Valdir? Grande abraço, meu amigo, tamo junto. O Nicolas manda mensagem pra gente aqui, um link da notícia do Gabriel Pereira. A gente já tinha até lido, né? Mas vamos lá, o Gabriel Pereira, que pertence ao Guarani, 30% dos direitos econômicos dele são do Guarani, né? Tá jogando o Gabriel Pereira jogando lá no time do Corinthians e recebeu uma proposta lá do Grupo City, né, Fernandão? Vamos ler o trecho que ele manda aqui pra gente no print, ó. Conhecido como GP, Gabriel Pereira chegou ao Timão aos 17 anos após passagem pelo Guarani, que manteve 30% dos seus direitos econômicos. Em 2021, o jogador chegou ao profissional, destacou-se e assinou uma renovação de contrato até 31 de dezembro de 2024. É uma proposta do Grupo City. Ele pergunta aqui, será uma nova fase do Guarani? Entrando dinheiro via jogador, via Copa do Brasil e etc. Já para a Copa do Brasil, sim, esperávamos uma melhor apresentação, mas importantíssima passagem de fase. Vejam, Grêmio, Chape, Náutico eliminados, Goiás e Tricas, né, que é o São Paulo, passaram apertado. Jogo rolando agora, Operário perdendo para um time do Espírito Santo. Aí acrescenta também Londrina, que joga a Série B, foi eliminado hoje à tarde, né? E tantos outros aí que foram surpresa, né?
Até ontem, eu não fiz esse levantamento hoje, Nicolas, apenas 6 times tinham passado de fase jogando como visitante, né, que eram os times com melhor ranking, e vencendo os seus confrontos, né? Outros passaram, mas passaram com empates, caso do São Paulo, por exemplo, né? E o Guarani foi um dos 6 que tinha passado até ontem ganhando o jogo fora de casa. É importante ganhar, é importante classificar, sim. Mas, sincero e honestamente, rapaz, se a gente jogar esse nível de futebol contra um Palmeiras da vida, por exemplo, independente do time que venha, se vem time titular, time reserva, é muito preocupante, viu? Falando sobre o valor aí, o percentual do Gabriel Pereira, é um deles, né? Tem vários outros. Nós temos o Elias, que está lá no Grêmio, né? Vai desvalorizar um pouco agora, porque o Grêmio joga a Série B do Brasileiro junto com a gente, né? Não está mais em competições de grandes vitrines e tal, e vive uma péssima fase. O Grêmio, aliás, eliminado da Copa do Brasil ontem pelo Mirassol, né? Temos o Gabriel Menino do Palmeiras, que o Palmeiras chegou a recusar uma proposta do Gabriel Menino para o Gabriel Menino de 100 milhões de reais, rapaz. E o Guarani tinha 20% disso. O Guarani já sonhava com 20 milhões ali. Tinha até colocado na sua projeção orçamentária ali do ano passado esses 20 milhões que chegariam aí do Gabriel Menino. Acabou não concretizando. Temos outros, né? Isso, na verdade, para mim, mostra novos ares na valorização e na boa negociação, né, Fernando? Porque esses meninos jogando na base do Guarani dificilmente teriam vitrine, dificilmente teriam espaço. E aí, em algum momento, foram cedidos para esses clubes, onde puderam se valorizar, puderam jogar, puderam ter o seu espaço, né, concedido. E hoje valem fábulas, né, Fernandão? Então, mostra para mim uma boa visão, acima de tudo, empresarial, né? Sim, Ortiz, é uma coisa que a gente precisa fazer. Claro que o Guarani também vem evoluindo, vem também sendo uma vitrine, mas esses negócios são importantes, né? Com 15, 16 anos, ir para um time da capital, onde disputam campeonatos que a valorização é bem maior. Então, isso é importante também, né? E segundo, se eu não me engano, eu até mandei no nosso grupo aí, o Gabriel Pereira, né, que está sendo sondado aí pelo Grupo City, o Guarani tem 10% nele, se eu não me engano, viu? Então, mas mesmo assim, de quanto for, 10% para quem não tinha nada, também é importante. Então, acho que tudo isso é importante. O Elias, acho que é 7%, o Gabriel Menino 20%. Então, é importante eles serem valorizados lá, disputarem. Infelizmente, o Gabriel Menino oscilou, né, Ortiz? Como outros meninos ali do Palmeiras oscilaram, mas daqui a pouco retoma de novo. Quem sabe a gente ganha dinheiro ali também com o Gabriel Menino. Então, é importante esse tipo de valorização. E aí também, né, Ortiz, o Guarani começar a disputar também campeonatos importantes, como é a Copa do Brasil, se valorizar, ganhar o dinheiro, sim, mas também valorizar seus jogadores, não com o futebol de ontem, mas disputar jogos importantes para poder valorizar também os seus jogadores. O que é muito difícil hoje em dia, porque não tem quase ninguém da categoria de base, né, artista? Então, esse é o ponto que eu queria tocar, né? Hoje nós estamos ontem, mais especificamente ontem, nós tínhamos apenas um jogador revelado nas categorias de base do Guarani no banco de reservas, Fernando. O jogador revelado na base do Guarani que estava no banco de reservas ontem é o Eliel, que aliás vai ter que jogar a próxima partida, porque o Matheus Pereira foi suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, e era a única exceção. Era o único jogador do Guarani revelado nas categorias de base no banco de reservas. Né? Se você não dá espaço, você não vai conseguir nunca revelar atletas. Concorda comigo, Fernandão? Eu sou até suspeito em falar isso, né, Ortiz? Se eu pudesse, né, eu colocaria que tinha que ter 30% ali de jogadores da categoria de base. No mínimo 30% tinha que estar treinando e se possível, sendo escalado como titular ou no banco, seja. Acho que se eu tivesse poder, eu faria isso, porque é o futuro. A maioria dos times que saíram dos seus problemas financeiros foram vendendo jogadores, né, Ortiz? Então, agora ele também precisa começar a entrar nesse mercado, a revelar jogadores e vender, porque quando você começa a entrar nesse mercado, você também é mais bem visto. E outra, Ortiz, quando você dá muita oportunidade para a categoria de base, os empresários desses meninos começam a olhar o seu time de uma forma diferente para trazer esses meninos, para eles terem a possibilidade de colocar. Então, é uma coisa de se pensar, e o Guarani, infelizmente, hoje, nesse momento, não está fazendo. É uma pena, uma grande pena, viu? Mas, ô Nicolas, tomara que seja, né? Tomara que seja.
Tomara que seja. É lógico que o importante ontem, falando sobre o outro tema, o importante é a classificação, óbvio, mas o nível de futebol, Fernando, é importante também. Nós precisamos ver a evolução desse time. Em algum momento nós vamos precisar encontrar essa evolução. O Campeonato Paulista está acabando. Nós fizemos ontem o 10º jogo, né, da temporada. Contando com os jogos treino, já são 12 partidas do Guarani. E o time até agora não mostra a evolução. Ele mostrou jogos pontuais. Ele jogou alguns jogos pontualmente bem. Mas a evolução mesmo, evolução tática, disciplina tática, evolução técnica, o dedo do treinador fazendo alterações na equipe, a gente não conseguiu ver até agora. E isso me preocupa, Fernando. Também, Ortiz. Isso é uma coisa importantíssima, né? São 10 rodadas, 10 jogos oficiais e mais 2 jogos treinos. E a gente não vê evolução, não tem um time definido, na verdade, porque cada jogo ele muda. E quando começa a mudar assim, né, Ortiz, é porque o cara não tem ainda o time base ali, o time titular não confia tanto. Então ele começa a mudar, vai jogar com um time que ele não conhece, ele recua, ele não tem confiança ainda nos jogadores e no esquema ainda, até porque os jogadores não produziram para isso, né? Mas além disso, Ortiz, o que mais me assusta e que me deixa mais preocupado é a atitude dos jogadores, né? Nos jogos, é isso que me incomoda demais, porque você só consegue, Ortiz, ter um padrão tático, um padrão técnico, se os jogadores estão afim de fazer isso. Se os jogadores não estão afim, não adianta, não vai ganhar corpo nunca o time. É isso mais que me preocupa, porque eu acho que tudo começa nas atitudes. Se o time começa a correr, uma hora você sabe que vai dar certo. Agora, quando o time começa vai mole na bola, não quer nada com nada, e aí é isso que me preocupa, que daí não vai dar a liga nunca, né? Não vai dar o encaixe nunca. É complicado, né? Até repetindo um comentário que eu fiz hoje no Bugre Online, na parte da tarde, como a audiência é bem diferente, né? O Daniel Paulista, no ano passado, ele também errava, ele também cometia erros, né? Cometeu vários. Mas no ano passado, o Daniel Paulista errava nas suas convicções, ele errava e mantendo as suas convicções, ele tinha a certeza das convicções dele, né? Olha, eu vou escalar isso aqui, eu vou no 4-3-3, porque eu sei que é aqui que está dando certo. E muitas vezes errou, deixou de fechar time quando devia ter fechado, deixou de soltar time quando devia ter soltado. Nós perdemos resultados importantes assim, né? Mas nesse ano a gente vai vendo o Daniel Paulista errando e não tendo mais as convicções do ano passado. Nesse ano ele joga no 4-3-3, depois volta para o 4-4-2, aí ele vai pegar o Santo André, que é um time que a gente falou aqui a semana toda, que o Santo André tinha resultados piores do que o futebol apresentado. Aí ele vai pegar o Santo André, depois de uma semana inteira de treinamento, ele volta para o 4-3-3 dele. Perde o jogo daquele jeito, né? E no segundo tempo, então, nós não tivemos nem esquema de jogo. Eu não consigo cravar um esquema de jogo no segundo tempo daquela partida. E aí ontem ele vai pegar o Maricá. Teoricamente é um time mais fraco. E a gente viu dentro de campo que o Maricá realmente era um time frágil, né? O Guarani é que conseguiu ser mais frágil que o Maricá ontem, né? E aí ele vai pegar o Maricá e ele vem num esquema com 3 volantes. Então ele mesmo não consegue ter a constância. Ele não consegue passar a segurança nas suas convicções. Ele não está conseguindo nesse momento passar a segurança de que ele está tomando a decisão correta, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, daqui a pouquinho a gente comenta isso, a gente comenta a resposta dele na entrevista coletiva. Vamos lá falar do tema que o Fernando trouxe pra gente aqui. Estou colocando na tela para quem está acompanhando lá no YouTube. Vamos lá, vamos falar então dos acessos da Rádio Planeta Guarani para dividir com vocês e para agradecê-los também, né, Fernando Lovato? A Rádio Web Planeta Guarani fechou o mês de fevereiro, um mês com menos de 30 dias, né? Então se tivesse tido 30, talvez tivesse tido um número ainda maior, né? Aliás, com certeza teria números ainda maiores. Mas nós fechamos o mês de fevereiro no aplicativo Rádiosnet com 11.187 ouvintes. Rapaz, que número legal, que número significativo. No estado de São Paulo, nós retomamos a segunda posição e com ampla folga sobre o segundo colocado, que é uma tal de Rádio Coringão, né, que transmite jogos só do Corinthians, pelo nome, obviamente. Ela tem 4.643 ouvintes contra 11.187 da Rádio Planeta Guarani. E a gente se aproximou muito da primeira colocada, que é a Rádio Futebol Interior. A gente não tem por que mentir aqui, né? Só que a Rádio Futebol Interior tem um projeto completamente diferente do nosso. A Rádio Futebol Interior transmite jogo do Guarani, jogo da Piruada, jogos dos clássicos lá do Campeonato Paulista, jogos do Campeonato Paulista, jogos do Campeonato Mineiro. Tem jogo, a Rádio Futebol Interior está transmitindo, né?
E também tem programação diária em vários horários ali, falando de esporte de modo geral e não só de Guarani como a gente, né? Então, Fernando, para mim, nossa, um número que me enche de orgulho e que eu só tenho a agradecer de joelho a esses caras que acessam a gente, esses malucos aí, que acessam a gente diariamente e vêm aqui buscar informação e falar de Bugrão, né, Fernandão? Ortiz, quando você passou os números no nosso grupo ontem lá, eu fiquei realmente emocionado, porque é difícil, o trabalho é árduo, o Ortiz voltou aí com tudo para a rádio, mas é atingir bugrinos, né, Ortiz? Somente bugrinos, né? Como você falou, outras rádios estão aí, mas tocam músicas e fala de outros times, não o caso do futebol interior, né, que eles fazem só esporte, mas tem outras rádios que tocam música e tudo mais, e a gente fala do Guarani, né, Ortiz? Se tratando de Brasil, a gente perde para aquela rádio do Flamengo, né, Ortiz, que do nada apareceu aí, e a torcida do Flamengo, a gente sabe como que é, né, Ortiz? A porcentagem no Brasil todo. Não diminuindo a torcida do Guarani, não é isso, mas atingir um número desse na Radiosnet e em outros portais e tudo mais é motivo de orgulho e de muito, 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 muito agradecimento a todos que nos ouvem, que participam, que de alguma maneira contribuem, né, Ortiz, para que a gente consiga esses números. E isso realmente a gente fica muito envaidecido e agradecido, na verdade, a todos, viu? Muito, muito, muito obrigado, gente. Vocês não sabem a alegria, pelo menos para mim, dá muita, muita alegria. Então fica aqui nosso agradecimento por esses números aí, que são sensacionais. Antes eu não acreditava muito nesses números, não, Vertiz, e hoje é uma realidade e eu fico muito, muito feliz, Vertiz. Vamos pra cima, né, Fernando? Contando sempre com os nossos amigos todos aqui. Esse número é deles, né? Muito mais do que nosso, é o número deles, né? A nível Brasil também, olha, a Rádio Web Planeta Guarani assume a 6ª colocação entre as rádios que marcam futebol na categoria, né? Mas aqui eu vou listar as 5 primeiras colocadas, aquelas que estão acima da gente. A primeira chama Rádio Flagol, é uma rádio lá do Mato Grosso do Sul, lá de Dourados, que surgiu há pouco tempo, e chegou à primeira colocação com 24.373 ouvintes. É um número expressivo, mas ligado à torcida do Flamengo. E é a única rádio que trata de uma única equipe de futebol que está à nossa frente, né? A segunda colocada, no Rio de Janeiro, onde a rádio web é muito forte, chama-se Gama Esportiva. Então, fala de esporte, fala de futebol, fala dos 4 grandes lá do Rio, mais o futebol carioca e tudo mais, né? Em terceiro lugar aparece a Rádio Futebol Interior, que a gente já falou aqui também da diferença para o nosso trabalho. A 4ª colocada chama O Melhor do Futebol, somente web. Não fala de onde é a emissora, né? Tem 15.124 ouvintes. A 5ª colocada chama Alternativa Esportes Web Rádio, que também é do Rio de Janeiro. Fala de todos os clubes do futebol carioca e transmite jogos desses clubes. Tem 12.211, um pouco mais de 100 ouvintes a mais que a gente. E a Rádio Planeta Guarani vem na 6ª colocação com 11.187. A 7ª colocada, para vocês terem ideia do que a gente está falando aqui, a 7ª colocada chama Rádio Ouvinte Gospel. É de Viamão, no Rio Grande do Sul, mas só pelo nome é uma rádio que até deve transmitir jogos de futebol, Fernando, mas que o forte dela é uma programação gospel, e o público gospel é fiel, não dá pra comparar com a gente, e a gente conseguiu ultrapassar o número dos caras, Fernandão, porra. É sensacional, né, Ortiz? Eu realmente fiquei muito feliz com esses números e muito agradecido. Como você falou, os números são deles, né, que ouvem a gente. Então, vai aqui nosso enorme agradecimento. A gente fica até sem palavras, né, Ortiz? E também agradecer os nossos patrocinadores, que tem muito a ver com isso também, né, Ortiz? Nossa, sem eles a gente não estaria aqui falando, né? Se com eles já é difícil, imagina sem eles, Fernandão do céu, meu Deus do céu. Então, nosso muito obrigado. Aqui vai o merchan deles agora para agradecer, ó. Clínica Soul, fisioterapia, ortopedia e muito mais. Acesse clinicasoul.com.br. Muito obrigado ao Dr. Pedro Baches, ao Rafael Baches Jorge, Dr. Pedro Baches Jorge também,
Além de ouvinte assíduo, amigo da Rádio Planeta Guarani, patrocinador, ao Café do Rei. Café do Rei, padaria e conveniência. Conheça o cardápio pelo iFood, peça agora mesmo Café do Rei. Um abraço ao Perim, muito obrigado a ele pela confiança também conosco aqui. E ao Renato lá do Parque Tropical, corretor imobiliário. Renato e a sua esposa que viraram patrocinadores acreditando no nosso trabalho também. Lançamentos imobiliários para moradia ou investimento. Fale agora mesmo com a Fabiana Vacari. 19-264-3676. E aí dá pra ver que em alguns aqui a voz do artista tá melhor, em outros tá pior, né, Fernandão? Mas é o patrocínio que vale, né? Exatamente, artista. Que vale a intenção de divulgar esses caras que colaboram muito com a gente, Café do Rei, a Clínica Soul, ao Renato e a esposa lá do Parque do Tropical. Então, muito, muito, muito obrigado a vocês também. Vocês também fazem parte desses números expressivos aí da Rádio Planeta Guarani. Vamos em busca de mais, né, Ortiz? Vamos mais, vamos mais. Vamos torcer para ter mais gente disposta a ouvir a gente, né? Vem conhecer o nosso trabalho, vem ouvir um pouquinho da Rádio Web Planeta Guarani. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Tenho certeza, porque você vai falar e a gente vai repercutir o que você falou. De vez em quando a gente vai discordar, né? Não tem problema, você também vai discordar da gente. Tem problema nenhum. Vamos pro YouTube aqui pagar um pouquinho deles também, ó. Uma mídia nova que a gente está começando agora. O Fabrício, boa noite, Planeta Guarani, Ortiz, Fernandão. Na minha folga, curtindo a melhor rádio de Bugrino para Bugrino. Avante, meu bugre, hoje sempre Guarani. Valeu, Fabrício. Fabrício que é entregador, grande abraço. O Rovilson Santos, nosso freguês de carteirinha aqui. Boa noite, Bugrão. Ótimo programa. Vamos repercutir a nossa classificação, não o nosso futebol, porque quase não existiu. O Wilson Santos, do Jardim da Roseira. Jardim Roseira é Guarani. Valeu, Ortiz e Fernandão. E aí, ele tá. Hoje eu botei a câmera lá com o Ortiz falando. Ó, olha o Ortiz aí, com imagens ao vivo. É a Rádio Web Planeta Guarani inovando e crescendo. Parabéns. É pra passar vergonha, né, Rovilson? Botar essa cara feia no ar aí é pedir pra passar vergonha também, né? O Fabrício diz que determinado comentarista é chita. Vamos deixar o like, família bugrina, né? Valeu, Fabrício, um abraço. O André, boa noite, dupla dinâmica, é o nosso produtor que tá de férias, né, Fernandão? O André do Centro, né? Grande abraço a todos eles e também ao André, que é nosso produtor, mas ultimamente anda de férias, hein, Ortiz? É isso, um abraço, Andrezão, tamo junto. O Augusto Ferraz, eu também não entendo, ele coloca o Ronald e não coloca o Matheus Souza e o Renanzinho. A gente vem falando disso há tempos aqui, né, Fernando? Ronald e Maxwell são opções constantes e o Renanzinho e o Matheus Souza sequer aparecem mais. Eventualmente o Renanzinho convocado para relação no banco de reservas, mas entrar, nunca mais se viu o Renanzinho jogando. O Matheus Souza, então, sequer relacionado para o banco de reserva tem sido mais. Né? Como é que nós queremos revelar jogador sem dar espaço para o jogador? Me explica, Fernandão. Lembrando que o Ronald tem 20 anos, hein? O Ronald é mais jovem do que o Matheus Souza e tem quase a mesma idade que o Renanzinho, Fernandão. Então, Ortiz, é complicado explicar isso, né? Porque, assim, no começo do campeonato, eu até concordo ter colocado o Ronald, veio bem recomendado, o Maxwell, segundo fontes, veio bem nos jogos treinos, beleza. Agora os caras entram, Ortiz. Além de não ajudar, o Maxwell teve um jogo ali que ele ajudou bastante, beleza. O Ronald entrou quase todos os jogos e não ajudou. Aliás, além de não ajudar, atrapalhou em alguns, né? Fez um pênalti contra o São Paulo, fez a falta agora do gol do Santo André. Então, assim, para colocar esses caras que não acrescentam em nada, com todo o respeito ao jogador, à pessoa, né? Mas o jogador não acrescenta em nada nos jogos que entram, coloca os meninos, pô. Pelo menos eles vão correr, e vai que dá certo ali, eles encaixam o jogo, e são mais vistos, né? Então, acho que tem coisas, Ortiz, o técnico, não que eu acho que o diretor tem que entrar e impor pro técnico, mas acho que nem conversar sobre isso, né? Coloca mais os meninos, faz um revezamento, pelo menos, né? Alguma coisa precisa ser feita, porque não dá para ir um jogo de Copa do Brasil e só um jogador no banco revelado na categoria de base do Guarani. Infelizmente, para mim, o Guarani tá na contramão. Para mim, tá na contramão. Aliás, na contramão do que o Michel
e do que o presidente falou, Ricardo. Eles falaram que iriam priorizar a categoria de base. Até agora, pelo menos até agora, nada, né? Contradição, né, Fernando? Contradição. Vocês viram aí que o Ortiz estava, quem tá no YouTube viu agora que o Ortiz estava falando com o microfone fechado, hein? Que vergonha, que coisa feia. É uma pena porque assim a gente não vai revelar jogador nunca, absolutamente nunca. O Edu Boca, boa noite, senhores. Tô ligado e azedo ainda com a vergonha do futebol apresentado pelo nosso elenco. Vou evitar mandar mensagem, pois vai ser somente cornetada. Valeu, Edu, mas pode mandar. Manda cornetada também, não tem problema não. E depois ele já falando dos números dá os parabéns. Parabéns para todos, né, Fernando? Inclusive para ele, que é peça importante na equipe também, né, Fernandão? Nossa, o Edu é sensacional, né? Ajuda a gente nas redes sociais, com paródia, com as imagens, algumas animações ali. Então, o Edu também faz parte ali da Rádio Planeta Guarani, assim como muitos, né, Ortiz? Assim, mais diretamente o Edu, o André, que também acabou de mandar mensagem, sempre ajuda a gente, né? A Rô, né, também sempre ajuda de alguma forma. Então, eles também se sintam parabenizados pelos números, porque também fazem parte, além de toda a nossa família Rádio Planeta Guarani, que deu esses números pra gente, né? É isso, aqui o grito é desafinado, o grito de gol, mas é com emoção, rapaz, sai com emoção, é só Guarani. Obrigado mesmo a todos vocês. Respondendo ao Eduardo Lacerda, o que vocês acham que é necessário ocorrer para que o Daniel seja mandado embora? Eduardo, eu acho que só uma coisa faz o Daniel Paulista ser demitido e seria péssimo para o Guarani. O Guarani tem uma sequência de derrotas consecutivas. Eu não consigo torcer para que o time perca e o treinador caia. Você consegue, Fernando? Jamais, Ortiz, jamais. Eu acho que o time dele ter sido mandado embora era sábado. Era aquela hora. Agora, não adianta mais. Mesmo porque a gente ganhou e classificou agora na Copa do Brasil. Então agora, o que nos resta, né, Ortiz, é torcer muito. Porque o time, se fosse para mandar ele embora, era sábado, era depois do jogo. Tinha que mandar ali e aí já começar a trabalhar. Mas, como não foi mandado, o que nos resta agora é torcer que esse time encaixe, que desça uma luz ali no cabeça do Daniel, que ele volte as convicções dele, certo ou errado pra gente, o que importa é pro Guarani. Ele acertar, porque se ele acertar, a torcida nossa para ele acertar, vai ser a torcida do Guarani, vai ser a torcida nossa e vai ser bom pro Guarani. Então, Eduardo, o que nos resta agora é torcer mesmo, viu? Agora a gente tem que torcer só para dar certo, viu, Eduardo? Porque me preocupa bastante, não existe essa análise, essa observação interna. Em algum momento até já existiu, a gente sabe que já existiu. A gente não pode ser hipócrita aqui. O Daniel Paulista ele foi para o derby extremamente pendurado com os resultados, com as atuações da equipe e tal. E aí a diretoria e a superintendência de futebol optaram por manter o treinador, né? Nossa, o cara do Ceará perdeu um gol com gol aberto sem goleiro, o Fernando chutou na trave, chutou no travessão, rapaz. Você vai ver depois o lance, foi um daqueles que vai pro inacreditável futebol clube, viu? Mas já penduraram o Daniel. O Daniel já teve que ser muito bem referendado para continuar no comando do Guarani. Só que a partir daquele momento me parece que veio a decisão de mantê-lo e hoje há uma convicção do trabalho. A não ser que haja uma sucessão de derrotas consecutivas e eu não consigo torcer para isso acontecer, nunca, em momento algum, o Daniel Paulista vai cumprir o seu contrato aí, viu? Vai cumprir o seu contrato aí. Vamos. E eu já disse também, eu não consigo cravar aqui se a gente pode dizer que é ruim com ele, melhor sem ele, ou se é ruim com ele, pior sem ele. Eu não consigo cravar mais, tá? Não consigo, de verdade eu não consigo. Eu não sei se o problema está no Daniel, se o Daniel não tem comando, se o elenco tomou conta do vestiário. Se ele que está lá dentro não traz o diagnóstico, não traz, né, o problema para a gente, se o Michel Alves não responde para a gente qual é o problema, a gente não vai conseguir responder aqui, porque a gente não está lá dentro, né? A gente não está lá dentro, não estamos lá dentro. Para a gente começar a ouvir a entrevista do Daniel Paulista, Fernandão, responde para o Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Boa noite, Ortiz e Fernandão, ótimo programa. Ortiz, gostaria de fazer uma pergunta para o Fernandão. O Guarani tem chance de ganhar do Palmeiras domingo? Abraço. Responde aí, tá facinho, Fernando.
Obrigado, Vanderlei, pela pergunta. Tranquilinho. Uma pergunta tranquilinha. Olha, se tudo ocorreu dentro do normal, né, do que o Guarani tá jogando, e vamos supor que o Palmeiras joga com o seu time reserva, que vem fazendo boas atuações no Campeonato Paulista, a gente não ganha. Não ganha. Infelizmente, com dor no coração que eu falo isso. E não tô falando como torcedor, tô analisando friamente. Agora, futebol não é assim, né? Futebol, a gente sabe que não acontece, não é 2 mais 2, são 4 no futebol, né? No futebol a gente sabe que pode acontecer muita coisa ali, o Palmeiras não jogar bem, o Guarani, se fala assim, joga contra os times da capital e foi bem, é verdade, jogou um futebol melhor, mas dentro dos últimos jogos que o Guarani tem feito, a gente não tem chance. Agora, não dava, então vai dar WO, né, Ortiz? Vai lá e não joga. Então, no futebol, como eu falei, não é assim. Agora, a gente vai precisar jogar muito mais do que a gente está jogando, vai precisar os caras correrem muito mais do que eles estão correndo, a gente vai precisar melhorar 100% tudo para poder competir. Competir, acho que a palavra é essa. A gente precisa competir com o Palmeiras. Agora, com o futebol que a gente vem jogando, o estado emocional dos jogadores que vem acontecendo, complicado. Muito, muito, muito complicado. Agora, no futebol tudo é possível. A gente está vendo aí, o Grêmio ontem perdeu do Mirassol. E não que o Mirassol esteja, mas olha a diferença do Grêmio pro Mirassol. E foi lá e ganhou o Mirassol, jogando muito bem, inclusive. Então, no futebol tudo é possível, viu? Mas se ocorrer tudo dentro da normalidade, a gente não ganha não, infelizmente. Então vamos lá, deixa eu aperfeiçoar um pouquinho a pergunta dele, aprimorar um pouquinho, né? Se o Guarani jogar o que jogou contra o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Paulista, o Guarani consegue enfrentar o Palmeiras de igual para igual, Fernando? Eu acho que compete, Ortiz. Compete, claro que não dá para comparar os times, a gente compete sim. Se o Guarani jogar o que jogou contra o Santos, o Guarani compete, joga de igual para igual com o Palmeiras? Se correr do jeito que correu contra o Santos, compete sim, Ortiz. Se o Guarani jogar o que ganhou o derby, você acha que é suficiente? O que jogou no derby, você acha que é suficiente para competir com o Palmeiras? Na forma técnica e tática, não. Agora, na forma de comportamento, sim. Então a receita para o Guarani competir com o Palmeiras, e poder ganhar o jogo no final das contas, entrar ao campo e, como você diz aí, ralar o quê, Fernandão? Fala aí. O bumbumzinho dos jogadores no chão, Ortiz. Eles precisam ralar bastante. E não adianta ralar pouco não, hein? Vai ter que ralar bastante, viu? Ralar o bumbumzinho, né? Mas o gramado lá é sintético, hein, Fernandão? Então vai ralar e vai doer, hein? Mas tem que sentir um pouquinho também, né, Ortiz? A gente rala todo dia, por que eles não podem ralar? É isso. A receita é essa, viu, Vanderlei? Futebol você só ganha com vontade. Se você não tiver vontade, rapaz, não vai. A coisa não vai. Você pode ter técnica, mas a técnica sem vontade também não resolve o problema, não. Então, se o Guarani tiver vontade, ele consegue. Se o Guarani não tiver vontade, dificilmente. Pode vir o time reserva do reserva, o time titular, qualquer um deles, sem vontade, ganha no Guarani. Agora, se o Guarani mostrar vontade, joga de igual para igual. Se conseguir jogar de igual para igual, ou como o Fernando falou aí, se conseguir competir, tem chance. Tá? Vamos torcer e vamos ver qual é o Guarani que entra em campo, né? Uma pergunta que a gente está fazendo aí há algum tempo. Qual é o Guarani que entra em campo contra o Palmeiras no domingo às 4 da tarde? Nós vamos descobrir domingo às 4 horas da tarde. Fernandão, vamos começar ouvindo a primeira parte, então, do Daniel Paulista, para a gente poder analisar, para você especificamente, que não comentou ainda, não falou das declarações do treinador, poder responder o pessoal e analisar o que ele fala aí, Fernando? Bora lá, Ortiz, coloca aí o Mister para falar, Ortiz. Daniel Paulista, não foi uma apresentação que pudesse encher os olhos aí do torcedor, mas, de qualquer forma, o que valeu foi a vitória, a classificação, um campo muito ruim, um calor fora do comum, enfim. Gostaria que você avaliasse a atuação do Guarani e essa classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, uma competição que há muito tempo o Guarani não disputava. Bom, boa noite já, né, Washington. Bom, você já começou falando em alguns pontos que foram extremamente importantes no dia de hoje, né? O primeiro deles com relação ao aspecto do campo, um campo que infelizmente
não se encontrava em boas condições, dificultando muito o aspecto de toque de bola, e eu acho que isso prejudica não só o Guarani, mas também a outra equipe que vai estar jogando, e isso foi um dos problemas. A questão do calor, só sabe quem esteve aqui, né? Nós tínhamos ali em torno de 33, 34 graus no termômetro, e uma sensação térmica girando em torno de 40 graus, né? Então, para um atleta profissional de futebol, essas condições são complicadas, e principalmente para uma equipe que vem de um jogo com menos de 72 horas, né? Nós jogamos no sábado às 20h30 da noite, com todas as dificuldades que tivemos dentro da partida, tivemos somente a segunda e terça-feira, o domingo e a segunda de recuperação, porque hoje na terça às 16 horas já nos encontrávamos dentro de campo, diante de todas essas condições que dificultavam as coisas. E mais ainda, tudo aquilo que aconteceu no último sábado, né? A maneira como a derrota ela aconteceu, né? As circunstâncias em que as situações negativas aconteceram no último sábado também impactavam no lado psicológico, no lado emocional dos atletas. E nós tivemos, mediante todas essas dificuldades, inclusive tivemos até uma dificuldade pré-jogo, né, da quebra do nosso ônibus, e tivemos que ali alguns contratempos para que a equipe chegasse aqui, mesmo que mais uma forma tardia que o habitual, né, para acelerar aquecimento, então comprometeu também algo nesse sentido, mas os atletas foram de uma entrega, de um empenho, né, com todas essas adversidades, lutaram, correram dentro das suas condições, e fizemos aqui o que a gente tinha que fazer, classificar o Guarani para a próxima fase, um campeonato onde o Guarani fez tanto, e nós que estamos aqui desde o ano passado, sabemos a luta que foi dentro da Série B, alcançar bons resultados para que o Guarani esse ano estivesse nessa competição. Então a gente tinha que fazer aquilo que nós viemos aqui para isso, classificar o Guarani. Não foi a melhor apresentação em termos técnicos, táticos e de rendimento, mas foi a apresentação que podíamos fazer nessa tarde, e atingir o nosso objetivo era o mais importante. Classificar o Guarani, voltar para casa avançando de fase, para que agora, tendo um dia a mais aí de recuperação para o jogo do Palmeiras, a gente possa restabelecer nossas forças, a gente possa levantar o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, porque a gente sabe que tem uma parada duríssima no final de semana e a gente precisa de pontos dentro do Campeonato Paulista agora para atingir o nosso segundo objetivo, que é classificar dentro do Campeonato Paulista e ir superando as metas que a gente tem dentro do clube. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Daniel Paulista, boa tarde. Parabéns pela vitória, né, Daniel? Uma vitória importante para o Guarani, porque leva a equipe para a segunda fase. Mas uma atuação preocupante. Eu gostaria que você, com toda a sinceridade que lhe é peculiar, dissesse para o torcedor do Guarani quando é que ele vai poder encontrar esse time evoluído e pronto para enfrentar grandes jogos e ter grandes atuações. Daniel, um abraço. Bom, Ortiz, saber precisamente uma data para que a gente encontre esse equilíbrio, encontre a melhor formação, encontre o melhor rendimento, a gente não tem isso. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Você é testemunha, porque você esteve presente aqui dentro por um grande determinado tempo e sabe do nosso trabalho, da maneira como a gente trabalha e como a gente conduz as coisas no aspecto de gerir aqui o processo com os atletas, do trabalho que a gente executa. Agora, reconheço que a gente tem tido muitas dificuldades entre um jogo e outro, as oscilações que estão acontecendo, isso também nos preocupa, mas nós só vamos conseguir sanar todas essas dificuldades, todas essas oscilações com trabalho. Acredito no nosso grupo, acredito na qualidade que esses atletas têm e aquilo que eles podem apresentar para que a gente, o mais rápido possível, encontre a melhor maneira de atuar, a melhor maneira de jogar. Agora, toco num ponto extremamente importante. Nós temos que encontrar essa melhor maneira atingindo as nossas metas, como fizemos hoje aqui, né? De passar de fase, avançar de fase, porque era extremamente importante para a competição, que o Guarani já não disputava há muito tempo, e avançar a segunda fase talvez é um tempo maior ainda. E também no aspecto financeiro, que vai ajudar o clube nas suas obrigações, não tenho dúvida quanto a isso, mas a gente sabe, tem a responsabilidade que vai dar mais ainda dentro dessa temporada, e a gente acredita muito isso com a continuidade do trabalho, as coisas vão naturalmente
se encaixando, e daqui a pouco o futebol ele vai ser mais bem visto, ele vai acontecer com um pouco mais de naturalidade e não a gente esbarrando muito nas dificuldades que a gente tem tido dentro dos jogos. Daniel, ainda insistindo sobre o Lucão do Break, que já está vivendo uma média muito semelhante à da temporada do Goiás em relação aos gols, mas o Lucão tem sido um jogador mais participativo também na movimentação. Claro que você geralmente analisa o contexto coletivo, mas individualmente a gente tem visto o Lucão do Break pressionando mais, foi assim no jogo contra o São Paulo, hoje a mesma situação, construindo jogadas ofensivas a partir da recuperação de bola. Queria que você falasse sobre esse momento do Lucão, mas também as suas conversas táticas com ele, para que ele tenha melhorado tanto em comparação à temporada passada. É um atleta que tem se empenhado coletivamente, primeiro, né, pensado no coletivo da equipe, e dentro dos jogos tem tido a sabedoria e a competência nas oportunidades que são lhe apresentadas, está sabendo aproveitar essas chances e tem contribuído muito com a equipe, não só ele, mas existem outros jogadores também que fazem um papel tão importante que às vezes passam despercebido ao olhar do torcedor, ao olhar da imprensa, mas que são de extrema importância dentro do grupo. Por isso que nós estamos construindo aqui um grupo que sabe que tem dificuldades, que precisa melhorar, que precisa encontrar um melhor equilíbrio. O Guarani não pode ficar vivendo nessa gangorra de um dia joga bem, ganha, no outro dia joga mal, perde, joga um tempo bom, um tempo ruim. Nós precisamos encontrar essa constância o mais rápido possível, para que a gente possa definitivamente garantir a nossa classificação no Campeonato Paulista e pensar já numa sequência de Copa do Brasil, ter uma equipe mais preparada, já vista que a cada fase que você avança, a dificuldade em termos de adversário ela também aumenta. Então nós temos que ter essa responsabilidade, ter essa consciência, mas volto a dizer, o que a gente precisava fazer hoje foi feito e a gente conseguiu garantir uma classificação, e a gente tem visto, e historicamente isso acontece dentro da Copa do Brasil, e a gente já viu esse ano equipes da própria Série B já sendo eliminadas na primeiro jogo de disputa, equipes tradicionais, equipes do Campeonato Paulista, inclusive também sendo eliminadas por equipes que talvez não tenham a tradição, não tenham o calendário como outras, mas que têm muita vontade, têm muita determinação, e em condições como as condições que nós encontramos aqui hoje, de gramado, de calor, pouquíssimas informações a respeito do nosso adversário. Nós viemos para enfrentar uma equipe praticamente no escuro, sem saber como essa equipe joga, a maneira como joga, como ela se comporta mediante dificuldade, em momentos ofensivos, em momentos defensivos, em bola parada. Então nós viemos aqui por um tiro no escuro, mas que dentro de campo, com vontade, com determinação, nós conseguimos superar todas essas dificuldades que tivemos e avançamos. A gente viu já equipes que foram eliminadas, equipes grandes, um exemplo próprio São Paulo, que passou, mas passou numa situação muito apertada, e o Guarani, apesar de não ter feito uma grande apresentação no aspecto de rendimento, de oportunidades, venceu o jogo, controlou as ações da partida e sai daqui classificado, avançando de fase, e que nos deixa agora num foco maior dentro do Campeonato Paulista, para que a gente possa buscar essa classificação nas 3 rodadas que vamos ter pela frente. Guarani! Tá aí, Fernando, essa foi a primeira parte da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, ela tá editada, a minha pergunta foi tirada lá do final, trazida para cá e tal, mas basicamente é só essa mudança, dá para ter uma boa leitura do que respondeu o técnico do Guarani. Só deixa eu ler uma mensagem aqui que chegou pelo YouTube, Fernandão, antes da gente comentar. Mensagem do Antônio Carlos, o perfil dele aparece aqui, Antônio Carlos, consultor de mídia. Boa noite, muito legal ter uma rádio falando somente do Guarani, mas eu estou vendo que é mais um canal para as cornetadas dos corneteiros. Antônio, primeiro, eu só lamento que você tenha conhecido a nossa rádio hoje, porque a nossa rádio está no ar há 3 anos praticamente, né? É um trabalho já de 3 anos. Segundo, lamento mais ainda você não ter acompanhado o nosso trabalho, para saber o nível de comentário que a gente faz aqui e principalmente o quanto a gente já inclusive chegou a ir na contramão de todos os nossos amigos que mandam mensagem peitando para defender o bem do Guarani. E terceiro, a gente não está aqui para cornetar, a gente está aqui para comentar o que nos é perguntado
e repercutir. Já que você acha que a pauta trazida pelos amigos torcedores, como você, não é interessante, traga pautas boas, vamos comentar coisas boas então. Tá na sua mão, querido. Ao invés de vir aqui xingar todo mundo ou ofender chamando de corneteiro, traga pautas boas pro assunto. A gente promete que repercute tudo. No nosso trabalho, todas as mensagens são lidas, todas as mensagens são repercutidas, todas elas são comentadas. É óbvio que nem sempre nós vamos concordar com você. Mas traga aí pautas boas. É que, infelizmente, você não vai encontrar na Rádio Web Planeta agora ninguém mandando você fazer o L, nem ninguém deitando no chão, rolando e fazendo break, ou então pedindo para fazer fila do perdão, porque a gente não está aqui para isso. Né, Fernandão? Mas comenta aí esse trecho da entrevista coletiva do Daniel Paulista, por favor. Vamos lá, Ortiz. Eu até anotei aqui algumas coisas da entrevista do Daniel, né? Quando ele fala do campo ruim, né? Que o time não desenvolveu no campo ruim. Então, o Brinco de Ouro também é um campo ruim, né? O Guarani também não desenvolveu no Brinco de Ouro. Então, não é parâmetro de desculpa, é porque no campo bom ele também não desenvolveu um bom futebol. Então, vamos lá. No calor, eu entendo, Ortiz, de verdade, eu entendo essa parte do campo ruim, eu sei que isso atrapalha, o calor atrapalha, eu entendo isso. Mas isso no ouvido do torcedor do Guarani, isso é difícil, né, Ortiz? Porque eu entendo que a parte física, eu entendo tudo isso que acaba contribuindo para um mau rendimento. Mas se você escutar o meu comentário no Bugre Online de terça-feira, você vai ver que eu falei tudo isso, queria dar essa desculpa e deu. Do calor. Pô, Ortiz, ontem aqui em Campinas, essa semana, tava um calor de 33, 34 graus, como ele falou. Eu trabalho numa piscina de 36 graus, cara. Então, assim, imagina se meu rendimento baixasse na hora do esforço físico. Ontem eu fiquei da 1h15 da tarde até as 7 horas da noite, 7 e pouco da noite, numa piscina de 36 graus. Então, assim, eu entendo que tem esforço físico, é completamente diferente, eu entendo toda essa parte, mas usar isso como desculpa do mau futebol, para mim não cola. Na parte do descanso, jogou sábado, tá jogando na terça, mas ele não fala que ele descansou uma semana. Ele recuperou o time, ficou uma semana recuperando o time. Jogou no sábado, depois foi jogar só no outro sábado. Então vale os 4 dias, os 3 dias ali, ou 2 dias no intervalo de um jogo pro outro, mas a semana passada que ele ficou inteira, podendo colocar eles em dia, aí não vale, né? E mais uma vez, recuperar o psicológico dos jogadores. Ortiz, eu fico... pode me chamar de corneteiro, sabe, acho que quem ouve a rádio, quem acompanha a gente, sabe o quanto que eu sou otimista, quanto que eu tento fazer as coisas, mas tem coisa que passa do limite. Não dá pra... Ortiz, a gente chega aqui e fala, não, o time classificou, o time tá bem. A gente ia chamar o torcedor de idiota, então não dá pra chamar. Eu não consigo fazer o inteligente nosso torcedor de idiota, Ortiz, de desculpa. Agora, quando tem a dúvida, o time corre e joga mal, eu vou defender. E defendi várias vezes. Nossa, já apanhamos aqui. Oi? Já apanhamos aqui em comentário de jogo, onde a gente viu um jogo completamente diferente das mensagens que chegavam e a gente dizia, não, o Guarani jogou bem, e os caras batiam na gente e a gente manteve a nossa opinião, lembra disso? Muito, muito, Ortiz. Quando o time corre no campo, teve aquele que a gente perdeu acho que do Vila Nova mesmo, aqui no Brinco de Ouro, a gente perdeu de 3-0, 4-0. 4-0. Eu defendi o time, o time correu, perdeu um monte de gol, tomou gol, verdade, concordo, mas perdeu um monte de gol. Então, quando o time corre, mostra que quer, eu defendo até o último, Ortiz, de verdade. Agora, quando o time entra de qualquer jeito, eu fico muito, muito pé da vida, e quando começam as desculpas, né? Quando o técnico começa com esse tipo de desculpa, ele deu até desculpa quando o ônibus quebrou, Ortiz. Meu... Quem que nunca foi trabalhar na vida que o carro quebrou, que o ônibus próprio circular atrasou? Meu, é umas coisas que eu não consigo entender. Agora, uma coisa eu concordo com ele. Ele falou, fizemos o que tinha que fazer, a classificação. Ótimo, isso eu concordo. Jogou mal? Ele também assume. Ele não fez uma boa partida, mas tinha que fazer. O que tinha que fazer? Ir lá e classificar, independente de qualquer coisa. Isso eu concordo com ele. Aí ele justifica também que o Guarani só tá na Copa do Brasil pelos resultados do ano passado.
Não é só isso, né, Artista? É a média de 3 ou 5 anos, sei lá. 5. O ano passado ajudou? Óbvio que ajudou. Mas não é só mérito disso também, né? Então, algumas coisas... E aí começa a dar as desculpas, né? Daí na sua pergunta, que ele fala, como que vai consertar? Com trabalho. Óbvio, né, Ortiz? Consertar sem trabalhar aqui não vai. Então, ficar olhando ali o teto e achar que o time vai jogar melhor, não tem como, né? É lógico que o trabalho não tem outro jeito, né? E aí ele fala assim, no seu, né? Daqui a pouco o futebol vai aparecer. Ô, Daniel, daqui a pouco quando, meu amigo? Na Série B? Então chega e fala. Ó, gente, tá formando time, usamos o Paulista como laboratório e o time vai engrenar na Série B. Pronto, acabou as coisas, as cornetadas. Eles foram claros, se eles tivessem falado isso, Ortiz, eu acho que metade das cornetadas que estava acontecendo tinha parado. E aí ele fala também, foi jogar com o Maricá um tiro no escuro. Que o São Paulo foi lá, não sei aonde, o Campinense, ele já sabia como a Campinense jogava. A Campinense tinha ritmo de jogo, vem jogando os campeonatos. O Maricá, por mais que ele não conheça, não vinha jogando desde o ano passado, Ortiz. Então, assim, sabe, ele tá querendo justificar o injustificável. Então, esse dia falou assim, jogamos mal, mais uma vez, mas fizemos o que tinha que fazer a classificação. Para mim, acabou, era a entrevista perfeita. Jogamos mal, não jogamos como deveria ter jogado, mas ganhamos e classificamos. Não era isso que o Guarani queria? Era isso, classificar, não era? Era isso, pronto, acabou. Não precisava dar toda essa justificativa, Ortiz. Vamos pra cima, né? E aliás, se eu quisesse só cornetar, seria tão fácil, né? Você viu que eu acabei de comentar aí que eu já não consigo entender e nem dizer que é melhor com o Daniel, pior sem Daniel. Eu não consigo dizer que o Daniel Paulista deva sair hoje do Guarani. Não consigo mesmo, porque, como ele disse aí na resposta, eu conheço o trabalho dele, eu conheço os métodos de trabalho. Eu sei como ele faz o gerenciamento de grupo, aliás, eu sei como ele fez. Hoje eu não estou mais lá, eu deixei o Guarani há mais de 6 meses. Né? Há mais de 6 meses eu deixo o Guarani, então eu já não conheço a atualidade. Eu não conheço o atual elenco, eu não conheço a atual metodologia de trabalho, eu conheci a do ano passado. E a do ano passado, você se lembra muito bem que eu dizia, pelo trabalho que é feito no Guarani, o Guarani sobe para a Série A e não sobe na 4ª colocação. Sobe até melhor do que isso. Acabei pagando, né? Queimei a língua. Mas hoje eu já não conheço mais, eu não sei. Como eu falei aqui, eu não encontro mais o Daniel com as mesmas convicções. Né? Não encontro mais no Daniel as mesmas convicções que ele tinha no ano passado. Mas nem por isso quer dizer que o trabalho dele é ruim. Só que é um trabalho que até agora não conseguiu dar padrão de jogo ao time, infelizmente. Ele já tentou 4-3-3, ele já tentou 4-4-2, ele já tentou 3-5-2... Ele já tentou 4-5-1, ele já tentou de tudo e o time não teve nenhum padrão de jogo. Oscilou, fez grandes atuações, 2, 3 contando com o derby, mas são atuações pontuais, são 3 em 12, né? Em 12 não, em 10, né? É 1/3. E o resto, né? Nós vamos ter que aguardar acabar o Campeonato Paulista. Mas deixa pra lá, vamos adiante. Mais mensagem aqui, vamos pegar primeiro essas que estão aqui no YouTube. O Fabrício ainda vem falando sobre os meninos da base, né? Com o Felipe Conceição, os meninos da base jogavam bem, principalmente o Renanzinho, que fez 2 belos gols contra o Figueirense. Mais do que isso, né? Fez um belo gol no final do jogo contra o Paraná lá em Curitiba, que nos deu a vitória, né, o Fabrício? Mais um gol dele, né? E aí ele diz aqui que já deu para o Daniel Paulista e para o Giovanni Augusto, os dois poderiam sair agora. O José Carlos Rodrigues, ele faz uma pergunta para mim. Ortiz, você que conhece o Ricardo Moisés, ele entra chutando cadeira dentro do vestiário com resultado ruim do Bugra ou ele é um carneirinho do Michel Alves? Nenhuma coisa nem outra, o José Carlos. Conheço bem o Ricardo, aliás conhecia, não sei se conheço mais porque também falo muito pouco com ele hoje, muito menos do que eu já falei. Né? Eu não converso com o Ricardo Moisés já há 15 dias. Mais ou menos 15 dias. Falei com ele um pouco antes do derby, quando o Guarani vivia aquele momento de instabilidade e tal. E depois até mandei algumas mensagens, mas não obtive sequer respostas. Então eu não sei se eu conheço mais o Ricardo como eu conhecia, tá? Mas o perfil do Ricardo que eu conheci não é o cara que entra no vestiário chutando tudo. O Ricardo é um cara que preserva o ambiente do vestiário.
Mas depois dos jogos, durante a semana, ele faz reuniões constantes com o elenco e aí a cobrança é muito forte. A cobrança é muito forte do Ricardo com o elenco, ao ponto dele tecer duras palavras, duras críticas algumas vezes contra o elenco, em momentos em que o elenco não entregou o que tinha que ter entregue, tá? Então, assim, ele não é um cara que entra durante o jogo ou depois do jogo chutando a cadeira, chutando a mesa, chutando tudo, xingando todo mundo, não. E não considero ele um carneirinho do Michel Alves, tá? Não considero. Mas essa postura de entrar no vestiário durante ou depois do jogo chutando tudo, não. Isso ele não faz e até acho que nesse ponto ele está certo. Ele faz a reunião depois, durante a semana, com um ambiente mais calmo, e aí ele faz as cobranças dele. Até porque se ele for fazer a cobrança naquele ritmo que ele vem, ele vai infartar lá, viu? Vai acabar infartando lá, tá bom? Abraço, meu irmão. Espero ter bem respondido aí a sua pergunta. O César Moreto. Tô na escuta aqui no Jardim Garcia novamente. Boa noite geral para Massa Bugrino. Ortiz, manda um abraço aí para os bugrinos do nosso querido Estrela do Parque, tradicional time do bairro do Parque Industrial. Lá a maioria absoluta é bugrão. Hoje sempre Guarani, tamo junto e bom programa. Pô, um abraço pro pessoal do Estrela do Parque, então. Se a maioria é bugrina, só pode ser gente inteligente, né, Fernandão? Manda um abraço para ele. Grande abraço pro time Estrela do Parque Industrial. Manda aí, né, Ortiz, quando vai ser o jogo, de repente a gente vai assistir um jogo do time aí. Ah, eu não consigo. Manda o endereço de onde vai ser o jogo. Se der tudo certo, a gente faz uma visita aí pra dar uma cornetada na galera do Estrela do Parque, né, Ortiz? Ah, eu mando o Fernando Lovato. Eu não consigo não, Fernandão. Mas, rapaz do céu, eu não consigo fazer mais nada, Fernandão. Tem que ser final de semana, assim, né? No final de semana que não tem jogo do Guarani, essas coisas. Então manda aí. Como que é o nome dele, Ortiz? Espera aí que eu já pego de volta aqui pra você. Espera aí, Fernandão. Vou pegar de volta aqui na transmissão. É o José Carlos Rodrigues, Fernandão. Não é o José Carlos Rodrigues, não, perdão. É o Ortiz que tá ficando louco aqui. É tanta janela pra ler, rapaz. Meu Deus, tô ficando maluco aqui. É o César Moreto, Fernandão. Ô, César Moreto, manda aí pra gente quando o seu time for jogar aí do Parque Industrial, Estrela do Parque, que a gente vai. Manda aí que eu vou dar uma olhada, se tudo der certo, eu vou aí com você. Já que só tem bugrino lá, né, Ortiz? A gente vai lá representar o bugrão também no Estrela do Parque. E vai uniformizado, né, Fernandão? Claro, sempre, Ortiz, sempre. Valeu, um abraço pro pessoal lá. Bugrino é sempre bem-vindo e é bom ver bugrino em qualquer lugar, viu? Em qualquer lugar. O André do Centro, ele faz uma pergunta que eu não tenho como responder, Fernando. E acredito que você também não tenha. Boa noite, Ortiz e Fernandão. Se nada mudar jogando esse futebol, o que nos espera na Série B? Abraço. André, isso é futurologia. A gente não consegue desempenhar um exercício de futurologia, né? Não consigo. Eu não sei qual é o nível dos adversários que o Guarani vai enfrentar na Série B, como é que esses times virão, se esses times estarão piores ou melhores que o Guarani. Eu não consigo responder. Você consegue, Fernandão? Difícil responder, né, Ortiz? É difícil. A gente vê aí a galera da Série B tudo caindo na Copa do Brasil, que a gente pode achar bom, né, Ortiz? Mas também tem um lado ruim disso, porque são times que, por exemplo, quando forem estar na Série B, não vão estar preocupados com outros campeonatos, né? Então não vai precisar poupar jogador nem nada. Tem tudo isso, né? A Série B é muito longa, André. A Série B é muito longa. O Guarani demonstrou que tem time. O Guarani tem jogadores de qualidade. O que falta pro Guarani, para mim, é a convicção do Daniel. E o que falta pro Guarani, para mim, para mim, Ortiz, o que tá claro, para mim, pelo menos, até agora, é que o time não comprou a ideia do Daniel como o time do ano passado comprou. O time do ano passado fazia o que o Daniel pedia. E esse time, e até na entrevista do Giovanni Augusto do Jogo Santo André fala, isso no vestiário é combinado, e a gente não faz dentro do campo. Então algum problema, não é questão de briga, é questão de ideia. Às vezes os caras não estão entendendo, esse grupo especificamente não está entendendo. Então o Daniel precisa pegar e passar a ideia e os jogadores comprarem. Eu acho que está faltando isso. Eu acho que o ano passado, você viu, o Daniel tinha o time na mão. Por mais que a gente não concordasse com fulano, ciclano, ele tinha um time na mão. E o time sabia como o Daniel queria jogar. Esse ano ainda não deu essa liga. Então talvez está faltando isso, né? O time comprar a ideia
e dentro do campo acreditar e fazer o que tem que fazer, correr. Acho que tá faltando isso. Vamos adiante, objetivo um pouquinho, Fernandão, senão a gente vai acabar 1h da manhã hoje, tá? O Gilberto Quinalha, boa noite, Ortiz, Fernandão. Sobre a tal rádio, agora sem setorista do Guarani, eu abandonei eles de vez. Não escuto mais, são descaradamente chitas, até um ex virou, nunca serão. Às vezes escuto a outra rádio com o nosso ex-setorista e vocês em primeiro lugar, foi a melhor coisa que fiz. Chega de passar nervoso lá. Falando agora do Guarani, Gilberto, o Guarani precisa evoluir, Daniel Paulista não está convencendo, gostaria que desse certo, mas acho que ele chegou no seu limite. Ortiz, Fernandão, qual tipo de treinador vocês acham que poderiam extrair mais do nosso elenco? Um disciplinador ou um estrategista? Abraços. Bom, essa é uma possibilidade, Gilberto. Nós já vimos outros treinadores até com uma carreira mais longa, mais extensa, mais experientes do que o próprio Daniel Paulista, chegarem no momento do comando em que eles não conseguiam extrair mais do elenco. Isso aconteceu, por exemplo, com o Vadão. Vadão, em 2012, quando o Guarani acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Vadão pediu demissão dizendo que ele realmente não conseguia extrair mais nada do elenco. Essa é uma possibilidade, isso pode estar acontecendo, né? Só que o cara precisa ter muito senso crítico para enxergar que ele não está conseguindo extrair mais do elenco. É uma possibilidade que só ele pode responder, não nós, né? Agora, qual tipo de treinador que eu acho que poderia extrair mais desse elenco? Um disciplinador ou um estrategista? Depende do elenco. Como eu não conheço o elenco, eu não sei qual é o perfil dos jogadores que estão lá dentro, eu fico limitado a poder comentar. Eu posso dizer para você que eu gosto do treinador estrategista. Eu gosto do treinador que muda a forma de jogar durante as partidas. Eu gosto do treinador que tem variações. Eu gosto do treinador que muda a escalação de acordo com o adversário e que depois justifica a escalação dele falando exatamente sobre isso, citando os pontos fortes do atleta que entrou, né? Eu gosto daquele que muda às vezes sem mudar, né? Sem fazer alteração nenhuma, ele muda o time, muda o jeito de jogar do time. Eu gosto do estrategista. E você, Fernandão? Ortiz, como você falou, é difícil você analisar isso por conta da gente não conhecer o perfil dos jogadores, né? Principalmente dos que chegaram. Então, assim, são jogadores experientes, né, Ortiz? O Giovanni Augusto, o Hernando, por exemplo, e outros, né? São jogadores experientes, rodados, né? Então, assim, na verdade, independente seja estratégia, eu gosto desse tipo do Ortiz, mais estrategista que lê bem o jogo. Mas eu acho que tem que... Ou o próprio Daniel pode reverter a situação. Às vezes ele pode reverter e fazer os jogadores entenderem. Então tem que ser um cara que passe o que ele quer e os jogadores respondem a isso dentro do campo. Esse seria o ideal. Agora, independente se seja estrategista ou disciplinador, acho que tem que acontecer isso. E acho que o Daniel pode fazer isso como ele fez ano passado. Agora... Precisa ser rápido, né? Não dá pra ser a Série B somente, né? Então, como eu disse até quando a gente começou o Campeonato Paulista, né? E teve aquelas oscilações nas primeiras partidas. Se alguém chega pra gente e fala assim, olha, nós vamos usar o Campeonato Paulista como uma pré-temporada, uma competição preparatória para a Série B do Campeonato Brasileiro, beleza, eu não posso cobrar nada. Por quê? Porque aí eu vou dizer, olha, o elenco está em preparação. Se conseguir uma classificação, ele superou aquilo que foi prometido, né? Agora, o que nos foi passado é que o Guarani teria um time para brigar pela classificação e que viria mais forte ainda para o Campeonato Brasileiro da Série B. E eu tô vendo o Campeonato Paulista acabar, faltam 3 jogos para acabar a primeira fase, né? Então, a hora, para mim, o time passou, né? Eu, respondendo objetivamente, eu gosto mais do estrategista, né? O disciplinador, para mim, de repente, dentro de alguns elencos, um técnico disciplinador acaba prejudicando mais do que ajudando, viu? De repente, viu, Gilberto? Um abraço, meu irmão, um abração. E o Nicolas já traz mais complemento aqui, ó. Eu falava de 6, ele fala para mim o seguinte, ó. De 27 jogos concluídos na Copa do Brasil, só 8 times jogando fora ganharam. 30%, tá vendo? Aí um dado positivo, a gente ganhou jogando fora, jogando mal, mas ganhou, ponto. O que reforça mais ainda o que o Daniel falou. A gente tinha que ir lá e ganhar o jogo, a gente tinha que ir lá e classificar. Ponto. Nisso a gente concorda, né, Fernando? Ele tirou a nota, tirou o pedido ontem, né? Exato, é o que eu falei, a gente pode não concordar com o que aconteceu no jogo, mas... Quando ele fala que a gente tinha que ir lá e ganhar ou classificar,
Pronto. E aí o que eu falo, pra mim a entrevista perfeita que ele poderia falar. Não jogamos bem, não tivemos bem no campo, mas fomos lá e ganhamos e classificamos. Era isso que o clube precisava nesse momento. Acabou. Não precisava dar toda aquela desculpa, toda aquela volta. É esse tipo de coisa que eu fico assim um pouco com o Daniel, mas eu acho que ele recupera. Vamos ter um torcer, né? O que a gente pode fazer, na verdade, é torcer. Vambora. Vamos adiante. Mais uma mensagem aqui, o Gerson. Acho que é o Gerson lá de Jaguariúna. Boa noite, Ortiz, Fernandão e Bugrinada. Tô por aqui no YouTube. Um abraço, Gerson. Gerson do Lio. Valeu, Gerson. Um abraço. Do Ilho, perdão. É o que o Ortiz é cego. Desculpa, viu, Gerson? Um abraço, meu irmão. Bem-vindo, viu? Bem-vindo ao YouTube, bem-vindo à rádio, bem-vindo a qualquer lugar. O importante é estar com a gente, né, Fernandão? Sempre, né, Ortiz? Sempre. O mais importante é estar com a gente, seja no YouTube, no Radiosnet, aonde for. Importante a gente abranger o maior número possível de bugrinos para estar tudo aqui ser um reduto de bugrinos. E aí, Ortiz, a gente aqui te fala os problemas, mas muitas vezes a gente tenta dar solução para eles, né, Ortiz? A gente não fala só por falar, vou falar fulano é isso, fulano é aquilo. Não, a gente tenta falar do modo mais ameno e também tentar dar alguma solução para o momento ali que a gente acha. Então, não é o cornetar por cornetar, muitas vezes a gente corneta para tentar achar uma solução, né? Pois é, mas deixa, isso é coisa de quem não conhece o nosso trabalho, Fernando, fica tranquilo. Tanto que ouviu aí 2 minutos de programa e foi embora. Porque eu deixei o pedido para que ele trouxesse uma pauta positiva e não postou mais nada. Relaxa, deixa te atingir não. Vamos ouvir um áudio da Romolina, 1 minuto e 52 dela, vamos ouvir. Boa noite, Ortiz, Fernandão e amigos bugrinos, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham passado um ótimo feriadão. E parabéns, Ortiz, parabéns, Fernando, parabéns, Cleiton, parabéns aos meus amigos planeteiros, parabéns a essa rádio web, a melhor rádio web do Brasil e de outros países também, tá? A rádio web Planeta Guarani. E eu só posso dizer que eu tenho orgulho de fazer parte do grupo, dessa família de ouvintes, tá? Porque somos amigos, somos ouvintes. Muito orgulho de vocês, porque eu acompanho de longe, mas eu sei tanto que vocês correm, como é corrido para vocês, como vocês trabalham, e sem vínculo nenhum, sem retorno assim, financeiro nenhum, tudo que entra de patrocínio a gente sabe que é só para a melhoria da rádio. Então assim, gente, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado por demonstrar esse amor ao Guarani e muito obrigado por poder compartilhar com a gente, trazer as notícias pra gente, deixar a gente sempre ligadinho aí, sempre sabendo, transmissão de jogos. Gente, é tudo com tanto, às vezes, um sacrifício que vocês fazem, tudo, e vocês não deixam a peteca cair. Muito obrigada. Parabéns. Vocês estão assim, parabéns pra vocês, eu falar já virou clichê, né? E assim, se tiver que ser louco para gostar da Rádio Web Planeta Guarani, então eu sou a maior louca que existe. Tá joia? Um beijão, fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso, hoje sempre Guarani. Beijos. Valeu, Rô. Nós nem merece tudo isso aí, mas nós agradece, né, Fernandão? A gente agradece, muito obrigado, viu, Rô, pelas palavras. É verdade, a gente não merece tudo isso, não. Mas muito obrigado pelas palavras, que a gente faz tudo com prazer, né? No final, todo o sacrifício vale a pena e vamos pra cima. É isso. Beijão, Rô, obrigado, viu? A Rô também é suspeita, porque ela ouve a Rádio Planeta Guarani o dia inteiro, viu, Fernandão? Ela fica nas reprises lá o dia inteiro, ela já me contou isso algumas vezes. Às vezes ela ouve um trecho lá e comenta, fala, pô, mas você falou isso e tal. Valeu. Tamo junto sempre, obrigado. Os números, eles são de vocês, eles não são nossos, não. A gente é condutor, né? A gente é como o fio que leva a energia são vocês todos, viu? E o motivo é o Guarani. A gente quer um Guarani maior, mais forte, um Guarani sempre ativo, né? Um Guarani capaz de voltar a ser o Guarani que um dia já foi. E a gente um dia vai conseguir, viu? Pode ter certeza. A gente vai colocar os nossos tijolinhos
nesse Guarani gigante de volta, viu, Rô? E você tem parte nisso também. O Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros. Sensacional a notícia e parabéns pela belíssima colocação. E mais ainda, pois somente falando do Guarani. Que maravilha, fico feliz em poder participar dessa família bugrina. Hoje sempre Guarani. Obrigado, Renato, obrigado mesmo. Como eu digo, e não é hipocrisia falar isso não. Esses números, eles não são nossos, eles são de vocês, né? Porque a gente começou um projeto lá em segundo semestre ainda de 2019... sei lá, eu falava assim, eu vou falar para 100, para 200 pessoas naquela época, imaginava que esse era o nosso limite, né? Eu nem imaginava, aí eu fui descobrir que tinha uma rádio piruística lá, né, que era a rádio oficial da piruada. Aí, pô, eu vi que os caras tinham um número determinado de acesso, eu falei, não, eu quero ter mais acesso que esses caras. E no segundo mês a gente já superou o número de acesso deles, que tinha 3 anos de projeto, né, e com rádio aberta, rádio FM e tal. No 4º mês a gente dobrou o número de acessos deles. No 5º mês a gente triplicou o número de acessos deles. E aí os caras viram isso e a gente tirando sarro aqui, tiraram a rádio do ar, né? E a gente continuou aqui. Hoje eu posso dizer a você que os números que a Rádio Web Planeta Guarani traz aqui de consolidado, eles são mais ou menos 7 vezes maiores do que os números que a Rádio Piruística trazia quando a gente começou, né? Então... a gente começou sem objetivo nenhum, a gente começou só para falar de Guarani mesmo, só com a vontade de falar de Guarani mesmo, e continuamos fazendo isso, só falando de Guarani mesmo, sem nenhum objetivo não, a gente não quer ser profissional, a gente não quer ser, desculpa o termo, mas a gente não quer ser fodão, a gente não quer lacrar, a gente não quer ser senhor da razão, a gente não tá aqui pra tirar sarro, né? A gente não quer fazer isso, a gente só quer falar do Guarani mesmo e deixar vocês falarem. Né? Como eu sempre digo aqui, mais importante do que ouvir a gente é a gente ouvir vocês. Se a gente não ouvir vocês, a gente não sabe como é que está sendo o nosso trabalho. Valeu, viu, meu irmão? Obrigado, obrigado mesmo. Kaique Bruno, boa noite, Ortiz Fernando. Parabéns pelas conquistas da rádio. Vamos pra cima. Obrigado, Kaique. Obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. Fernando Moreno, cheguei nele aqui, o homem que paga a promessa, hein? Aliás, a sua cerveja tá guardadinha aqui, viu, Fernandão? Não tomei e ela tá quentinha ainda, viu? Boa noite, amigos. Chegando agora, galera do céu, imagina se ontem a vaca fosse pro brejo. Já pensou como estaríamos nesse momento? Um horror, hora do terror, noite do terror do Play Center. Fiquei muito preocupado com o que vi. O Maricá, qualidade de time amador e não matamos o jogo, superamos ou dominamos. O que me resta agora é fazer 1, 2, 3 pontos e nos salvar e mudar geral. Novamente não quero passar mais uma versão de Série B de desespero. As últimas 4 Série B, apenas a última sem desespero. Detalhe, ouvindo a rádio... Vou citar, tá, o Fernando? Detalhe, ouvindo a rádio Band, falou de 18 anos atrás, o sufoco que conseguimos passar pelo poderoso Cacoalense. Nem sei se é assim que se escreve. Jesus, tudo isso de anos e voltamos a passar no limite. Não fomos campeões da Série C contra o Boa Esporte. Onde está Boa Esporte? Falo assim, pois contra os nanicos nós respeitamos e temos medo. Contra os grandes temos medo e respeitamos. Caramba, quando seremos o Guarani? Já tenho 40 anos e fazendo a retrospectiva de 20 anos atrás que o cenário está na mesma. Sufoco e indecisão contra nanicos. Esse é o nosso destino? Que loucura. Fernando, você está sendo passional demais, de verdade. Se você traçar um paralelo do Guarani de hoje para o Guarani de 20 anos atrás, nós vamos estar falando de 2002. O Guarani em 2002 jogava ainda a Série A de Campeonato Brasileiro, era integrante do Clube dos 13. Em 2003 o Guarani fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, depois se perdeu por outros motivos, né? Motivos extracampo ali e tal. O Guarani tem uma derrocada a partir de 2005, 2006. 2004 vem o rebaixamento, né, para a Série B do Brasileiro. 2005, 2006, anos fatídicos para o Guarani. Mas se você comparar o Guarani daquela época com o Guarani de hoje, desculpa, mas nós somos gigantes comparados com aquela época, viu? Somos absolutamente gigantes, tá? Acho mais uma vez, assim, desculpa até dizer isso, mas você caiu na pilha da rádio, que quis trazer o fato do Cacoalense para conturbar um pouquinho mais o nosso ambiente. A rádio devia ter lembrado, como que é o nome do time lá? O Aparecidense, né, Fernandão? Ela devia ter lembrado do Aparecidense, né, e não do Cacoalense, né? Então, esse é o problema, né, artista?
uma grande parte da torcida cai nesse tipo de pilha, né? É assim que se forma claro. opinião, né? Exatamente. Cai nessa pilha, nessa opinião. E aí, assim, claro, a gente não tá passando pano. Eu acho que quem tá ouvindo tá vendo que a gente também não tá passando pano. Mas comparar o Guarani de 15 anos atrás não tem a mínima comparação. Passamos sufoco ontem, verdade. Mas eu acho que assim, Ortiz, como o Daniel falou, fomos lá e ganhamos. Nós jogamos mal, passamos sufoco, beleza. Outros times passaram, 8 times aí da Série B saíram com times menores do que o Maricá ou igual, sei lá. Então assim, por mais que a situação nossa dentro do campo não esteja boa, a gente está em segundo lugar, isso pode virar uma muleta, pode, a gente já falou sobre isso, inclusive, e a passagem de fase na Copa do Brasil também pode virar uma muleta, mas a gente como torcedor, né, o que a gente tem que esperar? Que o time melhore, por tudo isso que está acontecendo, todo esse mau futebol jogado, nós estamos na zona de classificação, queira ou não, a gente está na zona de classificação do Campeonato Paulista, e estamos na segunda fase da Copa do Brasil. Esse é o fato. Ao mesmo tempo que o fato, estamos jogando mal. Sim, estamos. Agora, tem time que, para ele, está jogando bem, está eliminado da segunda fase da Copa do Brasil, e está muito perto da zona de rebaixamento. E esse time joga bem. É esse tipo de pilha que não pode cair, né, Artis? A gente forma opinião na sutileza, viu, Fernando Moreno? Infelizmente, acho que você caiu aí. Eu respeito o seu desabafo. Respeito bastante. Os últimos 20 anos de Guarani, comparados aos 20 anos anteriores que eu vivi, por exemplo, são completamente diferentes, né? Se você pegar o Guarani aí de 80 até 2000, completamente diferente do Guarani de 2000 para cá. Eu concordo, absolutamente concordo. Não tenho como negar. Mas buscar aquele jogo contra a Cacoalense no momento em que o Guarani conseguiu a vaga vencendo um jogo fora de casa, para mim é a sutileza para formar opinião, né? Eles deviam ter lembrado da Aparecidense, que conseguiu ganhar 2 vezes o mesmo jogo e eliminar a Piruada na primeira fase da Copa do Brasil, viu, Fernandão? Um abraço, meu amigo, tamo junto. O Demilson de Amparo, boa noite. Quanto a jogadores da base, se não vai nem entrar nos jogos, nem adianta ter base. Então, Demilson, mas aí se eu for nesse seu raciocínio, eu vou lembrar que Gabriel Menino nunca jogou pelo profissional do Guarani, Gabriel Pereira nunca jogou pelo profissional do Guarani, né? E são jogadores que estão aí no mercado, na vitrine, prestes a serem bem negociados e trazer grandes recursos para o Guarani, né, Fernandão? Então a base continua sendo importante. Seria mais importante se eles tivessem espaço na base, né? No time profissional, perdão. Como eles não têm, acabam se destacando de outras formas, né? Ortiz, acabar a categoria de base também não dá, né? A gente está num processo diferente, categoria de base, gente. O Guarani ficou muitos anos aí sucateado na categoria de base, a verdade é essa. E não é tão fácil retomar assim. O Guarani tá retomando os últimos 2 anos ali, conseguimos certificado de clube formador, demos toda a estrutura, e aí uma hora a gente vai colher os frutos, talvez não com essa geração, com a geração seguinte. Então, uma coisa é não ser aproveitado, e a gente criticou aqui, concordo, tá totalmente errado, independente da qualidade, mesmo porque, Artis, se o time profissional tivesse jogador bom, fico até quieto em colocar, por exemplo, o Palmeiras levou o time lá para o Mundial, e não levou nem o Patrick de Paula, nem o Gabriel Menino, mas por quê? Eles têm jogador de qualidade, não é o nosso caso, que os jogadores que entram ali, não jogaram mais do que os meninos da base. Essa é aí que pega, né? Acho que é essa coisa, mas de acabar a categoria de base não dá. É o nosso futuro, Ortiz. É isso. O Luiz Almeida tá no YouTube. Grande Luiz Almeida. Boa noite, amigos. Obrigado sempre. Tô na escuta. Valeu. Ele que é um grande imitador do José Silvério, Fernandão. Grande Luiz Almeida e grande José Silvério. Mano, fala pra ele mandar um áudio pra gente aí narrando o gol do Lucão, Ortiz, com a voz do José Silvério. Se ele mandar, acho que o tobogã balança, Fernandão. Luiz Galvão, manda aí pra não gente. Luiz Galvão, Faz Luiz Almeida. Luiz Almeida, Fernandão, não é Luiz Galvão. Luiz Almeida, desculpa, Luiz Almeida, manda aí um áudiozinho pra gente, narrando um
um passe do Ronald, um drible do Maxwell e o gol do Lucão, por favor. Ah, mas então vamos inverter. Então vamos botar um drible do Maxwell, um passe do Lucão e um gol do Ronald, Fernandão, porra. Já que é pra imitar um narrador, vamos imitar um gol também. Vamos embora, simbora. Valeu, Luiz. Um abraço, meu amigo. Grande abraço pra você, viu? Vamos pra segunda parte da entrevista coletiva do Daniel, Fernando. Agora ela é bem mais curtinha, tem 4 minutos e 17 só. Vamos lá? Bora lá, coloca o Mister pra falar, Ortiz. Boa noite, Daniel Paulista. Parabéns pela vitória e pela classificação. Gostaria que você falasse um pouco da escolha por 3 volantes na escalação inicial do Guarani e que dissesse quais os componentes que dificultaram mais essa busca pela vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Olha, a gente costuma pensar muito o futebol muito em cima daquilo que também o adversário ele vai te proporcionar. No aspecto de comparativo com a rodada anterior, nós vimos que precisávamos de velocidade pelos lados, ambos os lados precisavam ter velocidade para aproveitar os espaços que o adversário proporcionava. E por isso entramos com uma equipe com praticamente 3 atacantes, com 2 homens de velocidade pelos lados e deixando a opção por 3 volantes de lado, que foi uma opção que no derby especificamente deu muito certo. Hoje voltamos a esse planejamento devido às poucas informações que tínhamos sobre o adversário, em virtude também do nosso momento de recuperação no aspecto físico, muito próximo entre um jogo e outro, e a gente ter um pouco mais de força no meio-campo para bloquear qualquer tipo de situação que o adversário poderia nos proporcionar de dificuldade nesse aspecto. Então foi muito em cima disso, das poucas informações, de saber nas poucas informações que a gente tinha que os seus jogadores de beirada e atacantes, eu falo, de extremos, de beirada, não eram velocistas, eram jogadores que vinham compor muito meio-campo. Então a gente armou a equipe com 3 volantes para ter uma equipe mais forte nesse sentido, de ter uma sustentação de jogo mais forte, mas conseguimos, né? Tivemos dificuldades, algumas coisas funcionaram, outras nem tanto, mas de uma maneira geral a equipe controlou a partida no segundo tempo, após as alterações. E aí sim, naquele momento específico, entendemos que o desgaste do adversário, a queda de rendimento do jogo devido ao calor, ao gramado, tudo, nós precisávamos ter um contra-ataque mais rápido e ter 2 jogadores de beirada, como foi o caso do Júlio César e do Iago, que entrou no decorrer da partida, juntamente com o Vitinho, para ser mais dinâmico, porque o Giovani já estava... Nós entendemos que naquele momento da partida já mais desgastado por todas essas situações. Conseguimos a partir daí, encontramos o gol, encontramos outras situações que poderíamos ter aproveitado, mas de uma maneira geral, o mais importante hoje aqui foi a classificação que a equipe alcançou. Talvez há muito tempo o Guarani não avançava numa segunda fase classificatória e é dessa forma que a gente vai continuar atrapalhando. Superando barreiras, atingindo metas, desde o nosso início de trabalho aqui a gente vem alcançando isso. E não se iludindo, a gente sabe da responsabilidade, sabe das dificuldades, sabe aquilo que a gente precisa melhorar e a gente precisa melhorar em muitos pontos, mas você ir trabalhando em cima dos nossos erros, avançando, atingindo todos os nossos objetivos é extremamente importante para a sequência da temporada. Muito boa tarde, Daniel Paulista, parabéns pela vitória e pela classificação. Queria que você falasse do Lucão do Break, que fez o gol da vitória hoje, o gol que deu a vitória ao Bugre, e também havia feito gols nos últimos 2 jogos do time. Queria que você falasse da importância dele nessa temporada e como ele vem ajudando o setor ofensivo, especialmente nessa fase boa nos últimos 3 jogos, fazendo gols. Acho que é um atleta que vem se dedicando, vem aproveitando as oportunidades que tem aparecido dentro da partida para ele, mas como eu já disse e respondi na outra questão, acho que nós temos também outros atletas que estão sendo tão importantes que talvez passam despercebido na maioria das ações, mas que têm contribuído muito para que o Guarani atinja seus objetivos. Sabemos e temos a consciência que podemos melhorar, tanto no aspecto coletivo quanto individual, mas que a gente sabe que está no caminho certo e daqui a pouco as coisas vão acontecer com um pouco mais de naturalidade e os resultados vão ainda crescer dentro da temporada. Guarani!
Tá aí, Fernando, essa parte é um pouquinho mais curta, vou deixar para você analisar esse trecho da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, por favor. Bom, Ortiz, resumindo, né, duas perguntas, uma pergunta na primeira parte, uma na segunda, falando sobre o jogador individualmente, que ele não fala, isso já é público e notório, então já queima a pergunta. E ele fala sobre a possibilidade de melhora, né, Ortiz? Porque também piorar não dá, né? Então acho que o Daniel, ele entende que o time precisa melhorar. Porque a dúvida que fica, acho que na gente e na grande torcida, é que será que ele consegue? Será que ele está conseguindo? Os jogadores estão entendendo aquilo que ele está passando, aquilo que ele quer passar? E ele fala também da estratégia, né, dos 3 volantes, como era um time desconhecido, que não sabia como jogava. O que deu a entender para mim é o seguinte, Ortiz, a gente não sabe como os caras jogam. O que a gente vai fazer? Fecha ali a casinha e vamos ver como eles jogam. Dependendo de como eles jogam, a gente faz o resultado. E, na verdade, não foi muito isso, porque o Guarani fechou a casinha, assim, com 3 volantes, e mesmo assim, o Kozlinski ali salvou a gente em 2 defesas, né? Então, isso que é o preocupante, né, Ortiz? E não conhecer o time adversário, concordo, fecha a casinha, é um jogo fora, é um jogo único. Até entendo essa parte, até entendo. Agora, e aí, mesmo assim, tomar 2 bolas ali, nosso goleiro tem que estar ali para fazer isso também, o Kozlinski. É bem pago para fazer isso, e fez, graças a Deus, mas o que deu para subtrair foi isso, ele explicou o esquema tático, né, como ele não conhecia o time adversário, e isso eu concordo um pouco com ele também, e depois fala que o time pode melhorar, e pode, né, Ortiz, o time tem condição, e já demonstrou em poucos jogos, mas demonstrou que tem condição, que pode jogar melhor. Fica a nossa torcida para que isso aconteça domingo contra o Palmeiras lá em São Paulo, né? Vamos torcer, né? Mas vou repetir aqui, eu tenho que dar ênfase ao que eu concordo com ele. Eu concordo com ele que o Guarani tinha que conquistar o resultado, né? E a gente fala tanto em evolução, temos que dizer também que é muito mais fácil evoluir com a meta atingida, né? Apesar do futebol ruim, a meta do Guarani de avançar a segunda fase da Copa do Brasil foi concluída, né? A gente conquistou, né? A gente conquistou. Então, o ideal é que você faça os dois, né? Que você jogue bem e conquiste. A gente jogou mal e conquistou. Outros times aí jogaram mal e dançaram, né? Outros ainda jogaram mal e avançaram, né? Então, a gente conseguiu jogando mal, mas conseguiu. Então, é a única coisa que eu posso dizer que é positiva disso que falou o Daniel Paulista. Vamos adiante, né? Vamos adiante. O Wilson Campos... Ô, Wilson, mas ontem você falou que não era mais bugrino. E aí eu não posso, porque aqui eu só leio mensagem de bugrino. O Wilson Campos ontem estava acompanhando a nossa transmissão, Fernandão, e falou assim, eu deixei de ser bugrino faz tempo, eu não sou mais bugrino, só vou voltar a ser bugrino no dia que tal coisa acontecer e tal. Então eu não posso ler a mensagem dele, né, Fernandão? Aqui normalmente a gente lê só mensagem de bugrino, né, Ortiz? Então... Mas brincadeira à parte, quando começou a entrevista do Daniel, ele escreveu, pelo amor de Deus, sai fora do Guarani, você vai acabar com o meu clube, seu amador. Essas são as mensagens deixadas aí pelo Wilson Campos, tá? O Fernando Moreno agora achou a gente no YouTube, top, Planeta no YouTube, já com imagens, aí entrou a minha imagem e já postou aqui, opa, já com imagem. Agora que percebi, Fábio Ortizão, mandou bem. Vamos junto. Vamos ver o Xará dançando break agora. Aí é mais difícil, né? Quando ele estiver no estúdio, eu dou um jeito de botar a câmera focada nele, viu, Fernandão? Um abraço, meu irmão. O Fabiano Duarte, quem aceita ainda o senhor Daniel Paulista de treinador com 33% de aproveitamento, não torce para o Bugre, fora Michel Alves urgente. Essa é a opinião do Fabiano Duarte, né? Quem tem que aceitar ou não é o presidente e o superintendente de futebol, né, Fernando? Não é a gente, né? A gente aqui pode falar o que pensa, mas quem decide são eles lá, né? Exato. Aliás, se ele acompanha a gente já fala isso há algum tempo, né? Mas agora, ô Fabiano, concordo que o Michel tem que sair, acho que já deu, o Daniel, pelas entrevistas também, mas eu acho que passou o tempo, agora a gente tem mais 3 jogos só. Então, assim, vamos torcer, gente, vamos torcer. A gente também tem uma opinião parecida, mas vamos torcer. O que nos resta agora é torcer muito para que a gente classifique
E vamos com tudo para cima dos Gambá, né? Se caso a gente classificar. Infelizmente, não está dando certo, pelo menos por enquanto, dentro do campo. Mas a gente, como torcedor, que a gente pode é torcer mesmo. Isso, vamos pagar mais mensagem agora do nosso WhatsApp, o Edu Boca, 2 áudios dele seguidos, ele disse que não ia comentar hoje, mas mandou 2 áudios, os 2 de 1 minutinho, vamos ouvir, fala aí, Edu Boca. Senhores, vocês estavam falando da utilização, né, dos meninos da base, né, aí tô aqui pensando, né, por que os caras não usam, mas pensando como o Daniel, tá, ele já não gosta de usar a base, isso já é notório, e... Aí você imagina na cabeça do cara, ele tá numa situação do cai não cai, e aí você acha que ele vai confiar de colocar os meninos? Ele vai confiar naquilo que ele tá vendo durante os treinos, né? Mas, segundo o Michel Alves e o Ricardo Moisés, os meninos estariam participando dos treinos, fazem parte do elenco, então ele também deveria estar olhando, mas... Se ele já não confia no dia a dia, quanto mais nessa situação que ele está aí com a faca no pescoço, né? Eu acho que pouco provável que ele utilize os meninos aí, né? Vamos para o segundo, depois a gente comenta. Senhores, quanto ao Daniel Paulista, a gente vem falando sempre, né? Ele é um cara que enxerga o jogo igual o torcedor, né? Ele vê todos os defeitos, ele vê tudo. Né? Tem coisa que eu acho que ele não fala em entrevista porque não pode, mas a questão é, toda entrevista ele fala o que a gente viu, mas o time não evolui. Antes era o tempo curto, agora tem tempo de treinar, mas também não apresentou nada. Enfim, a impressão que a gente tem é que o Giovanni Augusto está mandando no time. Então, assim, é complicado, né? É difícil de engolir, ele explicar toda vez a mesma coisa, né? Que ele entende e vê o jogo como a gente, mas chega no jogo seguinte e nada muda, é tudo mais do mesmo. Então, é difícil, senhores. Eu sou um dos defensores do Daniel Paulista, mas ultimamente está difícil de engolir, viu? De verdade. Bom, Edu, vamos por partes, né? Vamos tratar primeiro o primeiro áudio, depois o segundo, né? A minha resposta para o seu primeiro áudio é só a seguinte: o Ronald tem 20 anos, o Matheus Souza tem 21. Se ele confia no Ronald, que é um jogador recém-revelado da base do Atlético Goianiense, em tese ele teria mais métodos, mais argumentos ainda para confiar no Matheus Souza, que já tem 21 anos, foi revelado na base do Guarani, né? E o Renanzinho tem 19, então o Renanzinho tá pareio ali também com o tal do Ronald, né? A falta de idade para mim não é o argumento, tá? Se ele confia num cara, num estrangeiro, num forasteiro, ele tem que confiar no cara da casa também, né, Edu? Ponto. Sobre a segunda parte, eu vou ser até repetitivo, né? Para quem não acompanha, vai a primeira vez. Eu tenho dito aqui que o Daniel Paulista ele é o médico que é bom em diagnóstico, né, Fernando? Como eu já falei até no último programa que nós fizemos juntos. O Daniel Paulista ele é um médico assim, você vai lá se consultar com ele, ele vira para você e fala assim, olha, nós olhamos aqui, nós diagnosticamos que o senhor tem um problema na veia cava. Tá, o seu problema é esse. Legal. Aí você pergunta para ele, mas tá bom, doutor, e como é que eu trato isso? Aí ele diz assim, eu tenho que assistir um vídeo, eu tenho que ver um tutorial, eu tenho que ler alguns livros de medicina, eu não consigo dizer qual é o tratamento. Então o Daniel, ele vê o problema. O que ele não traz é a solução do problema, né? E quando chega a esse ponto, desculpa, mas eu acho que insistir no trabalho é redundar no erro. Ponto. Essa é a minha opinião, né? Insistir no trabalho é redundar no erro. Só que agora a gente pode cometer um erro ainda maior, que é o erro de dispensar um treinador faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Paulista, trazer um treinador novo sob risco de não ter um retorno. Porque, gente, não vai pensando que o Guarani vai trazer Lisca doido, que o Guarani vai trazer qualquer treinador de renome aí no futebol nacional, porque o Guarani não tem condição financeira de pagar esses caras. Não tem a menor condição financeira de pagar esses caras. O Lisca doido, como o Fabinho bem respondeu hoje num grupo aí de WhatsApp, aí,
O Guarani ainda deve 350 mil de salário da passagem dele pelo Guarani em 2017. E hoje o salário dele ultrapassa os 200 mil reais mensais, né? Então, assim, nós vamos trocar um treinador faltando 3 rodadas para acabar um Campeonato Paulista e a nossa situação ainda não é a cavaleira dizendo assim, o Guarani não corre mais nenhum risco de queda. O Guarani tem 3 jogos e tem 10 pontos na tabela de classificação. O primeiro time na zona de rebaixamento tem 7 pontos. Né? São 3 pontos de diferença. Em 3 jogos, 3 pontos são tiráveis. Né? Então, por isso que eu digo que nesse momento eu não consigo dizer se é ruim com ele, pior sem ele, ou se é ruim com ele, melhor sem ele. Eu acho que nesse momento o time para trocar passou. Né? A gente podia ter trocado depois daquele jogo lamentável e tal contra o Santo André. Agora o tempo já passou. Né? Ou poder ter trocado depois daquele jogo lamentável contra o próprio Botafogo. Mas agora o time passou. O time é totalmente outro, Fernando Lovato. É isso, Ortiz. Com relação a primeiro áudio do Edu, se o Daniel realmente está confiando no Maxwell e no Ronald, aí eu tô me preocupando cada vez mais, né? Tomara que não seja isso. E com relação ao segundo áudio, com relação ao Daniel, todo mundo sabe aí o quanto eu critico principalmente as coletivas do Daniel. O Daniel enxerga o jogo, enxerga. Quando o Guarani precisou fechar a casinha lá contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte ele fechou. E ganhamos o jogo jogando mal, mas ganhamos. Como foi ontem. Ganhamos jogando mal também. Então, assim, ele enxerga o que ele tem que fazer. O problema para mim, tá, não é questão de relacionamento, de briga. Entendam bem o que eu tô falando, hein? Não é briga, não é relacionamento, não é isso. Ele não conseguiu passar o que ele quer, ou os jogadores não entenderam o que ele quer taticamente no time. Então por isso que ele fica mudando toda hora, e muda jogador, muda zagueiro, e muda meio campo, e muda atacante. Então os jogadores ainda não entenderam. O do ano passado ele chegou, conseguiu fazer todo mundo entender. E hoje, para mim, o grande problema está nessa situação. E nessa parte que o Ortiz falou, do time, a gente falou desde sábado, né, Ortiz? Se não mandou embora sábado, contra o Santo André, agora não adianta. E outra, né, Ortiz? Vai trocar, manda o Daniel embora hoje. Vai trazer quem? Um treinador? O time tá faltando um disciplinador. Aí traz o disciplinador para esses 3 jogos, mas tem uma Série B inteira depois. Será que vai ser o técnico que vai ficar para a Série B inteira? Então, assim, não dá para trazer... tem um ano todo pela frente, né, Ortiz? A gente acerta o treinador, classifica, tal, beleza. E a Série B depois? Então, é isso que é difícil agora, nesse momento. Devia ter feito lá. Então, é complicado. Como o Ortiz falou, não sei se é bom ou ruim sem o Daniel. Então, o que nos resta é torcer, Ortiz. Infelizmente, ou felizmente, é torcer. Ô Beto, boa noite, Planeta. Acho que o Guarani deve contratar urgente um psicólogo para acertar o time de vez. E continuando, Ortiz, pode dispensar o técnico. Valeu, Beto. Valeu, meu irmão. O Marco Federici apagou a mensagem aqui, então abri à toa. Vamos para 2 áudios do Bruno da Capoeira, Fernando Lovato. Um de 1h35 e outro de 1h14. Fala, Bruno. Boa noite, Ortiz, Fernandão, amigos bugrinos. Bom, Ortiz, na minha opinião, eu não sei se mandar o Daniel embora seria a solução também, porque assim como você, eu não vejo um treinador na altura do Daniel para vir para o Guarani, do mesmo nível que o Daniel para vir para o Guarani. Um acima dele, no nível acima dele, aí seria mais caro, aí o Guarani não tem condições de pagar, né? Então, sei lá, seria uma boa mandar ele embora. Porque também tem os jogadores, né? Os jogadores não estão jogando sem vontade. Mas ele tem culpa também, né? Porque às vezes escala mal, mexe mal no time, principalmente durante o jogo, né? Ele mexe mal no time. E também, na minha opinião, acho que tem alguns jogadores que ele é obrigado a escalar, cara, porque não é possível
Várias entrevistas que eu ouvi dele, ele enaltecendo o trabalho de base do Guarani, falando bem da base, e não coloca nenhum da base para jogar, né? Enfim, para mim, Renanzinho é melhor que Maxwell, melhor que Ronald, pelo menos vai mostrar mais vontade, né? E sobre o presidente, na parte administrativa ele está fazendo um excelente trabalho, né? Mas ele também sempre fala bem da base, fala que quer colocar o Guarani de onde nunca deveria ter saído, que é na Série A, disputando grandes campeonatos, né? E, pô, deveria, sei lá, dar um incentivo, sei lá, fazer alguma coisa para o time passar de fase na Copa do Brasil, porque vai ser muito bom financeiramente, né? Isso vai ajudar muito o Guarani. Eu sei que o presidente não influencia diretamente no futebol, eu sei que não é ele, né? Mas, enfim, acho que o Guarani passando de fase é muito importante, muito mesmo, né? Na parte financeira. E essa camisa aí, Ortiz, você tá vestindo aí, que eu tô te acompanhando no YouTube, é linda essa camisa, cara. Eu tenho uma, só que é tamanho M e fica grande pra mim. Eu queria uma P. Essa tá grande pra mim agora, viu, Bruno? Depois que eu emagreci, essa aqui é G, viu? Depois que eu emagreci aí os 9 quilos, ela ficou grande agora também, viu? É uma delas. Enquanto a gente estiver falando aqui no YouTube, eu vou sempre tentar trazer uma camisa diferente aqui pra vocês, tá bom? Ainda bem que você gostou. Ainda bem que você gostou. Pro pessoal que tá no YouTube, tá nos ouvindo. O pessoal que tá no servidor, o nosso servidor tá de palhaçada de novo, viu, Fernandão? Vixe, mãe, Ortiz, eu tô vendo agora você aqui também. Entrei no YouTube, tô vendo você também, viu, Ortiz? Tá me Sensacional. Tá me vendo aí de umbro? Aí tá me vendo de umbro e medial, Fernandão? Exatamente, Ortiz. Tô vendo aí você. O que tem em cima aí da mesa de som, Ortiz? Parece uma latinha de Heineken, é? Que é isso aqui? Não, isso aqui é um porta álcool em gel do Guarani, Fernandão, ó. Porta álcool em gel do Bugrão. Ah, tá. Agora eu tô vendo, Ortiz. Eu tava achando que era uma latinha de Heineken aí. Não, você sabe que a latinha de Heineken fica um pouquinho mais à direita, em cima da mesa, né, Fernando Lovato? Porra. Por isso que eu estranhei. Eu falei, o Ortiz com a latinha em cima da mesa de som já me deu nervoso já. Eu tô tentando reconectar o servidor aqui, viu? Ele tá parado na mensagem do Bruno da Capoeira aqui, o pessoal tá ouvindo ela em loop e tal. Eu tô tentando, viu, pessoal? Pra quem tá no YouTube tá tudo normal. Infelizmente, quem tá pelo nosso Radiosnet lá tá ouvindo o áudio travado lá em loop na fala do Bruno da Capoeira, tá? Mas daqui a pouco a gente consegue reconectar, se Deus quiser, se o bom Deus permitir, se Nossa Senhora do servidor pago que não funciona ajudar. Tá acabando, são mais alguns dias só desse problema, né, Fernando? E aí entra o servidor novo, que a gente espera que resolva definitivamente o problema. Ó, pronto, consegui reconectar agora no Radiosnet. A gente estava em loop aí com o áudio do Bruno da Capoeira. Pessoal, a gente vem dividindo com vocês, né? Por isso que a gente está, pelo menos temporariamente, transmitindo também no YouTube, para não acontecer isso, porque o YouTube não trava, né? Então a gente já providenciou um servidor novo, só esperando o tempo do Radiosnet trocar o player para a gente passar para o servidor novo, tá? Enquanto a gente continuar com essa porcaria, esse cara antiprofissional que não entrega o serviço pelo qual é pago, a gente infelizmente corre esse risco, né, Fernando Lovato? Infelizmente, né, Ortiz? Infelizmente, o serviço prestado aí não tá sendo bom, né? Mas é por alguns dias só, gente, por alguns dias só. Isso vai se resolver, se Deus quiser. E quem tá ouvindo aí, quiser também, né, Ortiz, achando que tá travando, vai lá no YouTube, que o YouTube não trava e dá pra ouvir bastante aí. E também olhar o Ortiz aí, ó, com a camisa do Bugrão. Rádio Planeta Guarani, vai no YouTube, procura o canal lá, Rádio Planeta Guarani, e aí tá vendo a gente com imagem, tá ouvindo o áudio perfeito, limpinho, sem travar. Pelo menos até a gente resolver essa questão do servidor, a gente vai sempre estar vindo aqui ao vivo pelo YouTube também. Depois que resolver, a gente avalia, né, Fernando? Mas até resolver, a gente vai estar sempre nas duas plataformas, tá bom?
É isso aí, Ortiz. Então, quem achar que tá travando muito aí, pelo menos por enquanto, bora lá no YouTube, procura o canal Rádio Planeta Guarani e vai ter lá os programas, o Bugrão Online, o Boa Noite Bugrão de ontem, e vai dar de cara com o Ortiz ali, ó, da camisa do Bugrão. Uma Umbro, camisa bonita. O material da Umbro era muito bonito. Obrigado pro Edu Boca, pro Vicente Giovanni, pro Cleitão, que mandaram mensagem dizendo que o rádio tinha caído. Eu já tinha ouvido, eu tô ouvindo aqui hoje. Ó, tem um celular aqui do meu ladinho, tá vendo? Ó, esse celular aqui fica no Radiosnet e o outro tá no YouTube. Eu faço o programa com 3 celulares. O outro tá aqui na câmera, aqui que vocês estão me vendo por ela. Cara, tem hora que eu fico louco aqui. Cada celular tá num pedaço do programa por causa do delay, Fernandão. Cada hora eu ouço uma coisa diferente aqui, meu velho. Imagina a loucura que é, porque a gente fala, né, tempo real, daí ouve um pouco atrás, e aí presta atenção na televisão, e vai no sei o que. Gente, é uma loucura, viu? Fica tudo ligado, assim, você tem que concentrar, né, artista, principalmente dia de jogo, concentrar com o jogo ali. E muitas vezes você tá ouvindo, né, o que a gente falou e tal, o artista até fica bravo, porque às vezes eu fico prestando atenção no jogo e não presto atenção pra falar. Aí eu fico olhando a televisão e não falo, o artista fica bravo. O Fernando às vezes fica de boca aberta olhando pra TV lá e não fala, rapaz, não faz o comentário do jogo, não pega o gancho que eu passo da pergunta, a coisa vai passando, né, Fernandão? É, sim, tem hora que meu momento autista, né? Às vezes eu fico com um momento autista ali e me perco um pouco. Eu tô tentando obter aqui agora o resultado lá da Copa do Brasil, do jogo do Vila Nova lá com o Rio Branco do Acre. Tava 0-0, Fernandão. Será que já acabou o jogo? Tava aos 80 e pouco, quase acabando. Será que já acabou o jogo? Pra gente saber qual é o adversário do Guarani. Vamos no outro celular aqui que tá mais fácil. O outro celular tá na telinha do Google aqui, tá mais fácil. Vamos lá. Vila Nova 0, tá encerrado. Rio Branco 0, Vila Nova 0. Aí, o Vila Nova classificou com um empate fora de casa contra o poderosíssimo Rio Branco do Acre também, Fernandão, tá vendo? Tá todo mundo sofrendo, hein, Ortiz? Meu Deus, o Sport perdeu do Altos, então, o Operário perdeu do Real Noroeste, então são mais 2 times da Série B aí. E por incrível que pareça, Ortiz, você pega aí o Operário, o técnico Ricardo Catalá, Novo Horizontino, Alan Al e Londrina, Vinícius Eutrópio. Que impressionante, hein? É a trinca, né? O Náutico também já rodou, enfim, a Copa do Brasil sendo Copa do Brasil, né? Vamos para as mensagens, Fernandão, que temos bastante, ainda tem uma terceira parte da entrevista do Daniel, hein? O Renato Bachetti. Definitivamente o Daniel se perdeu. Um treinador que diz não entender o porquê com os mesmos jogadores um jogo vai bem, no outro vai mal, e depois num primeiro tempo joga bem e no segundo entrega, está afirmando que não precisamos de treinadores, sim de psicólogo. Tá de brincadeira, agora joga bem contra o Palmeiras e vai mantendo a boquinha. Tem algo de muito podre, com certeza veio das contratações desse ano. Eu perdi a confiança e a paciência com esse cara. Bom, Renato, não tirando o mérito da sua mensagem, mas talvez você também esteja perdendo a paciência e a confiança com o cara errado, né? Porque não é só o Daniel responsável pelas contratações, né? Eu continuo querendo saber por que o Ronald, por exemplo, em todo jogo entra, né? E por que o Maxwell com futebol fraco em todo jogo que está relacionado também entra, né? Não sei, será que é o Daniel que decide isso? Não sei, não estou acobertando ele não, eu concordo com quase tudo que você falou aí. Tá bom? Valeu, Renato. Abração. Cheguei no Sidney aqui, o GFC. Guarani! Fala, Sidney. Boa noite. Boa noite, Bugrinada. Imagina se o nosso Bugre não se classificasse. Muitas críticas. Torcendo pro Rio Branco ser nosso próximo adversário na Copa do Brasil. Assim vamos para a terceira fase com mais tranquilidade. Acredito que vamos para as oitavas do Paulista também. Nas quartas, né, Sidney? Não oitavas. Eu não trocaria o Daniel, embora deteste o jogo reativo de 3 volantes, mas ele já conduziu um time mais ofensivo. O Paulista certamente está mostrando o potencial do elenco, e o que vimos até aqui é um time que não brigará para subir. Acho que precisamos acertar a zaga, 2 zagueiros para chegarem e serem titulares, mais um meia com certeza. O ataque acho que pode render mais, não estou tão pessimista assim, estou na audiência. Valeu, mas eu não consegui tirar uma mescla de não estar tão pessimista assim, ganhando a mensagem dele, Fernandão.
Precisa contratar quase um time inteiro, né, Ortiz? Mas olha, galera, assim, por exemplo, você pega o Hernando, né? Que fase do Hernando, né, Ortiz? Impressionante. É um bom jogador, jogou em um monte de clube aí, e aqui não se acertou, né? A esperança é a última que morre, Ortiz. Quem sabe ele se acerta uma hora aí. Mas morre, né? Mas morre. Mas morre. O Fernando Moreno aqui no YouTube, sucesso YouTube, quase 4.000 inscritos. É porque eu tenho esse canal já há quase 20 anos, viu, Fernando? Não é coisa recente, não. Esse é o canal do antigo portal Planeta Guarani ainda. Valeu pelos elogios aí, viu? O Fabrício, se manda o Daniel Paulista embora para trazer o Léo Condé, vai ser uma grande burrada. O Guarani tentou trazê-lo antes do Daniel chegar, concordo. Lembrando que o Léo Condé, o Guarani sequer pode trazer, Fabrício, porque ele já comandou o Novo Horizontino no Campeonato Paulista e não pode. O regulamento proíbe de contratar qualquer técnico que já tenha trabalhado, tá? O Fernando Moreno de novo, o Xará tá preocupado com a lata. Valeu. Ó, o Angelão tá aqui. Vamos monetizar isso, Ortiz. Tem como se inscrever? É só se inscrever, Angelão, mas não tá monetizado o canal não, viu? Um abraço, meu irmão. Eu fiz questão sempre de nunca monetizar os vídeos do Planeta Guarani, viu? Um abraço, meu irmão. Ó o Cleitão, pronto, tô vendo o estúdio. Valeu, Cleitão. O André cumprimenta ele aqui. O Clayton Matos, por que o nosso primeiro-ministro faz contratos longos com jogadores que não tem mercado, tipo Rafael Martins, Maxwell, Júlio César? O Júlio César, que tem contrato longo, é caro, faz beicinho cada vez que a nossa rainha muda, sabe, o primeiro-ministro está fazendo. Nossa, não consegui entender. De verdade, Cláudio, eu não consegui entender esse final de mensagem aí, mas o Júlio César, que terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, eu também teria renovado com um contrato longo, né? O Rafael Martins, eu não entendi a renovação dele, e o Maxwell também não entendi sequer a contratação, quanto mais com um contrato de 1 ano e meio, tá? Nisso eu concordo com você. Agora, o Júlio César, que terminou a Série B do Campeonato Brasileiro, era um jogador importantíssimo. Valeu, meu irmão, valeu. O Fabrício de novo, acho que acontece igual o Alanal, ele cai no final do Paulistão. Não sei, tomara, pode ser, Fabrício, pode ser. Só que aí a gente vai pro Paulistão sem treinador, ou então com um treinador recém-contratado, correndo os riscos que correu no ano passado também, né? O Evandro Abreu, tem que terminar do jeito que está o Paulista. No Brasileiro, mandar o Daniel, Michel Alves e o preparador de goleiros embora. Forte abraço para vocês. Um abraço, Evandro, para você também. Aí eu concordo. Mandar essa trinca embora aí, eu tô feliz, Fernandão. Ortiz, esse seria o meu desejo. A galera mira aí o Daniel, mas tá acertando o cara errado, né? Não só o Daniel, na verdade, né? Teria que mandar uma galera embora ali, dar uma mudada um pouco, né, Ortiz? É que, na verdade... Mudada, contratar gente nova ali pra ver se dá uma mudada em tudo, né? Preparador físico, preparador de goleiro... Claro, sempre respeitando, a gente fala como torcedor, né? Eu não gosto que ninguém fique desempregado, mas tá na hora de dar uma mudada, né? Vamos lá. Eu sempre digo aqui, Fernando, que o Daniel também, eu já disse isso algumas vezes, o Daniel para mim é o boi de piranha. É o cara que vai lá e fica à frente da banhada toda, né? Ele talvez não seja o principal culpado, mas a culpa estoura toda nele, porque ele tá lá dando cobertura para os outros, né? Ou para o outro, né? Tá lá dando cobertura para o outro, tá? Eu cobro muito dele, sim, sempre cobrei, sempre vou cobrar, mas eu cobro mais ainda do outro, Fernandão, daquele que, quando é perguntado, responde assim, ó. Que eu chamo de o tocador de flautas, o encantador de jumentos. Eu cobro muito mais do outro, viu? César Moreto, você vê como nós estamos atrasados nas mensagens aqui, Fernandão. César respondeu, Fernandão, hoje o Estrela do Parque manda os seus jogos amistosos todos os domingos a partir das 9h30 no tradicional Clube Grenasa, lá na saída para Souzas. Será um imenso prazer receber vocês do Planeta Guarani lá e resenhar. Parabéns pelo excelente programa, estamos sempre na audiência. Tamo junto e dá-lhe bugre. Valeu, César Moreto. Então você já sabe seu compromisso para domingo às 9h30 da manhã, Fernandão. E lá no Grenasa, assistir o jogo do Estrela do Parque, tá bom, Fernandão? Fechou, Ortiz. Eu vou pegar um domingão, vou lá sim.
assistir um jogo, até porque eu não tô bebendo, né? Então dá pra acordar no domingo cedo. Só não vai ser nesse, porque nesse tem jogo às 4, né, Fernando? É verdade. Esse Natal tem que ser um domingo que eu esteja mais tranquilo. Ô César, eu vou sim, viu? Vou sim, manda aí. Já sei onde é o Grenaz ali, todo domingo às 9 da manhã. Um domingo eu apareço lá, viu, meu amigo? É isso, mas não nesse, porque nesse tem jogo às 4 da tarde. O Alden, boa noite, meu irmão. Tudo bem por aí, né? Boa noite, irmãos bugrinos, Ortiz, Fernandão e demais. Caramba, o rabo tá balançando o cachorro. Os times maiores na Copa do Brasil estão saindo tudo. Isso prova que hoje os jogadores humildes e com vontade fazem a diferença. Na minha opinião, mostra que é preciso um pouco de vontade e contatos para trazer jogadores bons e baratos, pois eles existem, hoje sempre Guarani. Existem, Alden. O problema é que a gente só vai buscar jogador que passou pelo Atlético Goianiense, a gente só vai buscar jogador que passou pelo Paraná, a gente só vai buscar jogador na mesma fonte sempre, né, Fernandão? A criatividade e o círculo de relacionamento do Michel Alves é sempre o mesmo, né? Isso é um problema, né, Artis? Isso é um problema. Olha o tamanho do Brasil e quantos jogadores tem por aí. Não só nesses times, como outros por aí também. Os times que perderam também tem. Sempre dá para buscar um ou outro jogador ali que se encaixe no nosso esquema. A questão de observar, né, Artis? Tem um cara que entende futebol para poder observar e não só que os outros trazem, né? Tem que ir lá, vai lá ver, pega um observador aí, vai lá ver tal jogo, vai lá acompanhar uma semana, Campeonato Mineiro, jogos menores. Sempre acha jogador bom que se encaixa, principalmente no salário, e jogadores bons, né? O Guarani sempre fez isso, né? Era uma coisa o Guarani buscar. O Guarani sim ia buscar jogadores em times menores para trazer para o Guarani, né? E isso foi se perdendo com o tempo, né? Não só faz na base, como tem inúmeros jogadores que foram trazidos aí com 18, 19 anos e depois explodiram, né? Então, tá ali, né? Quem sabe a gente volta a fazer isso. Fernandão, você já viu que horas são? Tô vendo agora, Ortiz, meu Jesus. Então, objetiva um pouquinho, Fernandão, senão nós vamos à meia-noite hoje, hein? Vamos lá. O canal tá vendo. Olá, Ortiz e Planeta Guarani. Luciano Lopes, direto de Águas Claras, Brasília. Grande abraço, ele que estava no jogo com a gente ontem também. Um abraço, Luciano Lopes, direto de Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. Manda só um abraço para ele, Fernandão. Um abraço, Luciano, seja bem-vindo. Valeu, Luciano, tamo junto. Vamos voltar aqui pro WhatsApp pra gente ouvir a última parte, ó. Seu Antônio Carmona, boa noite a todos. O grande perigo é o Daniel ter amplas informações dos adversários antecipadamente. Às cegas, temos grande chance de dar tudo errado e acertar. Tá brincando ele aqui. Aí ele diz que a Rádio Planeta está sendo promovida ao Universo Guarani. Parabéns pela audiência. Fernando, chega para Boa Noite Bugrão pré-cozido. Chega mesmo. Ele fica na água lá, 36 graus, viu, Antônio Carmona? E aí ele volta e diz que a única coisa que interessa para as emissoras são os números. Se estamos irritados ou não, pouco importa para eles. Desliguem definitivamente essas emissoras. É um bom caminho, seu Antônio. É um bom caminho. Até porque o número de vocês para eles é moeda de barganha, né? Eles têm uma noção da quantidade de ouvintes aproximada lá e troca por barganha em propaganda cara. Guilherme de Atlanta, boa noite, amigos. Ortiz também escuta o rádio o dia inteiro. Impossível não escutar as besteiras que as rádios campineiras andam falando. Hoje estavam querendo questionar a escalação do Eliel. Cara, eu também ouvi isso, Guilherme. Deplorável, quero aproveitar e mandar um recado pro Eliel, pois a molecada da base deve sempre te ouvir na rádio. Arrebenta com o jogo, Eliel. Engole a porcada como você fez com os Bambis, que achavam que jogar em cima do lateral da base era fácil. Guilherme, eu também ouvi isso e foi bom você ter trazido, porque, Fernando, como a gente já disse aqui, eu não encontrei motivos e argumentos para o Matheus Pereira entrar no lugar do Eliel como titular do Guarani quando o Matheus Pereira chegou, Fernandão. Eliel fez grandes partidas quando foi titular, viu, nesse começo de Paulistão. E o que o nosso ouvinte falou é verdade, né? O São Paulo tentou colocar em cima dele o ataque, ele foi muito bem na defesa e conseguiu apoiar também. Acho que o Matheus Pereira entrou mais porque veio do Cruzeiro e tudo mais, mas se fosse tecnicamente não era hora do Eliel sair, não. Com certeza ele vai entrar contra o Palmeiras e vai arrebentar, Ortiz.
O Plínio Melo. Boa noite, Ortiz, Fernando e amigos do planeta. O Daniel é comediante, não é? Ele assiste e observa o adversário, mas não vê o próprio time. Só não melhora o dele. Pede para não nos iludirmos. Nenhum torcedor com ele no comando será iludido. Sabemos que não se tira mais nada da cartola. Valeu, Plínio. Essa história de comediante aí tem rendido, né, Fernando? Então, vamos deixar pra lá, né? Deixa quieto isso, Ortiz. Deixa quieto isso, pelo amor de Deus. O Gilberto Quinalha, parabéns, Ortiz e toda a equipe pelo sucesso da rádio, é merecido. Realmente não podemos esquecer da base e não queimar jovens talentos. Sobre o Lud, que eu aposto que ele vai dar bom jogador. Tô preocupado dele não estar mais entrando como no ano passado. O que você acha? Ele entrou na fogueira com o time tendo uma nhaca e não é justo sacrificar o jogador. A gente até já comentou sobre isso, né, Gilberto? O Lud que falhou? Falhou. Mas o próprio Diogo Matheus cometeu falhas parecidas, aliás, idênticas às falhas do Ludic já, né? Com cobertura de marcação ou com falha de marcação, né? Na bola aérea. Estoura nas costas do lateral, que é quem tá lá, né? E aí eu fiquei muito puto ontem, tanto eu quanto o Cleitão, Fernandão, porque no final do jogo, sabe o que o Daniel Paulista faz? No finalzinho do jogo contra o Maricá, Fernando Lovato? Eu fiquei sabendo, Ortiz, que ele me tira o Diogo Matheus e coloca o Madison, né? Pois é. Ele improvisa um volante na lateral direita com o lateral direito da posição no banco de reserva, Fernandão. Tem explicação isso? Ortiz, talvez esteja jogando, apesar do Lute não ser da base, mas é um menino, né, Ortiz? Que moral que esse menino vai ter se uma hora precisar entrar, né? Igual o Eliel vai precisar. Que moral, né? Pois é. Que moral, né? Que moral. Acabaram com a carreira do Ludic, rapaz. Espero que ele tenha muita força, muita base emocional para superar isso, viu? É isso, Gilberto, é isso. Vamos ouvir um áudio do Vicente Giovanni de 40 segundos. Fala, Vicente. Boa noite, Ortiz. Eu gostaria de dizer que eu gostava do Daniel Paulista da Série B. Eu sou obrigado a dizer. Mas uma coisa que ele me irrita, é essa situação de ele enaltecer sempre muito o adversário. Ele enaltece o adversário, ele enaltece o campo ruim, ele enaltece que tá chovendo, ele enaltece que tá calor, mas o outro time também não sente calor, não sente o campo ruim, não sente nada, é só o nosso time que sente isso daí. É impressionante. Eu não sei o que esse cara gosta tanto de enaltecer o adversário, é impressionante. Um abraço aí. Valeu, Vicente, você tem toda a razão, tem toda e absoluta razão, e é o que eu disse até quando eu fui comentar sobre a resposta que ele deu à minha pergunta, né, Vicente? Eu conheci o Daniel do ano passado, o Daniel desse ano já não é o mesmo que eu conheci no ano passado, então eu conheço o método de trabalho do Daniel do ano passado. O do Daniel desse ano eu não conheço, são pessoas completamente diferentes, é verdade isso. É verdade. E eu não conheço o elenco desse ano, eu conheço o elenco do ano passado. Então, acho ele ficou bastante irritado com a minha pergunta, isso é fato, não dá para negar. E na resposta, ele tenta me colocar numa fogueira que ele não vai conseguir me colocar. Porque eu não tenho participação na formação do elenco, eu não tenho participação na escalação do time. Aliás, eu não tinha quando eu estava lá, né? Não tinha. Eu discordava de algumas escalações dele quando estava lá também, né? Então, assim, ele tentou me usar como escada para a resposta dele, mas não pisou em nenhum degrau, em absolutamente nenhum. Valeu, Vicente, um abraço, viu? O Rodrigo, torcida do Guarani reclama de tudo, o time não está jogando bem, porém a maior culpa é da diretoria, que todos os campeonatos desmontam o time, não do Daniel. Vamos começar a fazer a nossa parte, tá vergonhoso o público. Valeu, Rodrigo. Então, torcida do Guarani, vai pro estádio que o time vai ganhar jogo a partir de agora, Fernandão. Bota 15 mil lá que o Guarani vai começar a ganhar todos os jogos. Achamos o problema, Fernandão. Se fosse esse o problema, né, Ortiz? Se fosse essa a solução tá muito mais profundo que isso, né, Ortiz? Valeu, Rodrigo. Um abraço, meu irmão. Não é tão simples assim, né? Mas a torcida do Guarani realmente tá devendo em público, tá? Tá devendo em público. Agora, se o torcedor não tiver o direito de reclamar do futebol ruim que o time tá jogando, complicado, hein? Complicado. E falando da gente aqui, a gente também reclama do presidente, reclama do superintendente, reclamamos da perda de atletas importantes, reclamamos de contratações ruins, péssimas feitas aí no começo do ano.
Também reclamamos, viu, Rodrigão? Um abraço, irmão. Ô Dantas, perdi uma parte do programa, estava no Uber, mas depois ouço a reprise. Valeu, amigos, até amanhã. Tá registrado, né, Fernandão? Vixe, se ele tá de Uber porque bebeu de novo, hein, Ortiz? Não é que o carro dele era só pra rodar, lembra? Aí a polícia levou o carro dele, lembra? Ah, é verdade, esqueci disso, cara, ele tá andando de Uber, é verdade. Agora ele pode beber direto, então. É isso. O Daniel de Beiton Rouge. Boa noite, amigos. O Guarani precisa, na minha opinião, de pelo menos um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de beirada. Mas nada de João Vitor, Madison, Vitinho, Ronald e o Maxwell da vida. Precisamos de jogadores que venham para pegar a camisa titular. O difícil é esse Michel Alves acertar. Concordo totalmente, Daniel. E vou acrescentar, na cabeça dele, Vitinho, Ronald, Maxwell, João Vitor e Madison têm condição de serem titulares do Guarani, Fernandão. Aí é que tá o problema, né, Ortiz? Se a gente for contratar mais do que a gente já tem ali, jogadores para vir como titular, que seria o ideal, a gente extrapola muito o orçamento, né, Ortiz? É complicado isso, porque você pega ali, são jogadores que não vieram ganhando um pouco, né, alguns deles, então tem essa parte, o mau projeto do elenco acaba se esbarrando no dinheiro também, né, então além de mandar alguém embora, tem as pendências, então a gente se meteu, a gente vai ter que se virar, claro que eu acho que vão vir peças, mas a gente vai ter que se virar muito com o elenco que tem, e aí tá o problema, né, artista? Agora, cara, o que a gente dava como aliado vira inimigo, que é o fato de termos jogadores com contrato até o final do ano. Esse era o maior aliado que a gente apontava lá quando o elenco estava sendo formado, e hoje passa a ser um motivo da nossa grande preocupação. Nós temos jogadores aí que não renderam, não mostraram, não justificaram, e vamos ter que pagar o prejuízo disso, né? Quem tem que dar satisfação disso é o seu Michel Alves, né? Cadê o Michel? Cadê? Não vai falar, né? E se falar, vai falar que o trabalho está bem feito, está maravilhoso, e que a saída para tudo é fortalecer o grupo, porque o grupo em algum momento já entregou. Valeu, Daniel. Eu concordo com você em tudo que você falou, viu? Mais um áudio do Bruno aqui de 27 segundos. Ô, Ortiz, sobre o Eliel, cara, eu tava escutando também na hora a rádio. Pô, eu fiquei indignado. Por que fez essa enquete aí com o torcedor? Se acha que o Eliel deve ser titular contra o Palmeiras ou deve por outro, já que o Eliel perdeu posição pro Matheus Pereira? Pô, nada a ver, ele é um bom jogador. Confio muito no Eliel, cara. Também confio. Confio no Eliel e conheço o Eliel para saber da personalidade dele para assumir essa camisa titular aí e fazer um bom trabalho, Fernando. É isso que a gente espera, né, Ortiz? O Eliel já demonstrou isso, inclusive no começo do campeonato, antes do Matheus Pereira chegar. Então, tomara que mantenha, né, Ortiz? Se ele manter ou até melhorar as atuações que teve no começo do campeonato, é para ficar despreocupado, confio muito nele também. O Júnior de Jacareí, boa noite, Ortiz, Fernandão, tô ligado, às 22h16, Fernandão. Manda um abraço para ele. Um abraço pro Júnior de Jacareí, ele que é o torcedor raiz mesmo, né, Ortiz? Valeu, Junião, valeu. Vamos corrigir o André do Centro agora, então. Ortiz, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, a oferta do City seria de 5 milhões de euros, em reais, um pouco mais de 28 milhões. O Guarani ficaria com 8,4 milhões. Achei que o valor seria um pouco maior, mas podem fazer o Pix. Não, André. O Guarani não tem 30%. O jornalista está desinformado. O Guarani tem 10% de participação no passe dele. Tá? E aí a gente ficaria com 2,8 milhões só. Tá? Não sei se o Corinthians vende uma promessa da base, né, Fernando, por 5 milhões de euros, né? A gente não sabe como é que tá a situação do Corinthians, mas acho que não, vai esperar uma oferta maior aí também, né, Ortiz? E é verdade, a gente tem 10% do Gabriel Pereira, do famoso GP aí. Tomara que essa oferta ele recuse e suba a oferta, né, Ortiz? Pelo amor de Deus. É um valor muito pequeno. Aliás, quem tinha se interessado por ele, se eu não me engano, era o Inter de Porto Alegre antes, viu, Fernandão? Se eu não me engano, acho que eu cheguei a ler alguma coisa do Internacional interessado na contratação dele, mas depois não evoluiu a conversa. Eu até torci para não ir, porque o Inter de Porto Alegre
não paga tão bem assim nas contratações, né, e tal, e não seria tão interessante financeiramente para o Guarani essa negociação, né, Fernandão? Ah, não, Ortiz, tem que ir para fora, né? O Corinthians tem a vitrine, a vitrine de ir para fora também, né? Então, o GP vem jogando lá, tomara que continue jogando bem quando entra, para ainda vender um preço maior. A gente precisa, né, Ortiz? Tanto ele quanto o Gabriel Menino ali, a gente precisa torcer para ir bem, né? Para nos render frutos. Oi, Fernandão, cortou, caiu aí? Não, tô aqui. Que bom, que bom. Então vamos lá, Bruno Melo. Boa noite, meus amigos. Infelizmente nosso time é muito fraco. O Sir Michel Alves contratou muito mal, jogadores mais caros e de pior qualidade do que o elenco anterior. Quanto à saída do Daniel Paulista, perdeu o ponto, não tem opções no mercado. O único treinador disponível nos deu alegria ultimamente é o Gilson Kleina. Deus que me perdoe, Bruno. Vira essa boca pra lá. Minha Nossa Senhora. E falando em treinador, né? O Eduardo Batista, lá depois de eliminar o Grêmio ontem, se despediu do Mirassol, né, Fernandão? Ele fez a proeza de eliminar o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil, Mirassol, que vem de campanhas boas, né, Ortiz? Semifinalista no passado do Campeonato Paulista, aquele fatídico dia em jogo lá, e ganhou a Série D, então vem fazendo um trabalho bom lá, fez um trabalho bom no Mirassol, e já foi pro Juventude, já acertou. Inclusive o Novo Horizontino já se despediu dele, viu, Ortiz? É isso, já foi, já seguiu o seu caminho, né? Já seguiu o seu caminho. O duro é encontrar substituto, né? Tem que fazer um exercício aí muito grande para encontrar um substituto. Vamos para a última parte da entrevista então, Fernandão, senão meia-noite vira cedo hoje, hein? Vamos lá, vamos embora ouvir a terceira e última parte do Daniel Paulista? Bora lá, Ortiz, coloca o mister aí. Fala, Daniel. Daniel, muito boa noite. São 10 jogos na temporada e algumas boas atuações, como diante da Ponte Preta e contra o São Paulo. E alguns jogadores que se destacam, como o goleiro Maurício Kozlinski e o centroavante Lucão do Break. Mas fazendo uma análise no geral, em relação àquilo que foi feito até aqui nos 10 jogos, por que a gente tem a impressão, Daniel, que não se registra um crescimento técnico e tático partida após partida? Que fatores estão atrapalhando para que isso aconteça? Bom, é isso que eu já respondi, venho falando, a pergunta é muito pertinente, Elias. Porque assim, a equipe não conseguiu ter um equilíbrio, né, em setores do campo, e isso vem afetando o nosso rendimento ou dentro das partidas ou até mesmo de uma partida para outra. Você citou São Paulo, o próprio Santos, a Ponte Preta, situações em jogos onde a dificuldade, talvez, reconhecendo a qualidade que o adversário existe, a equipe conseguiu render. Em outros momentos, a equipe não conseguiu ter o mesmo rendimento. Oscilou em um primeiro tempo muito bom contra o Santo André e um segundo tempo desastroso. E isso impacta também no aspecto psicológico da equipe, também encontrar, além do equilíbrio entre os setores do campo, entre ataque e defesa, entre o meio-campo ser mais sólido, também o aspecto psicológico, também a gente precisa ter um equilíbrio emocional, de saber que dentro dos jogos as dificuldades elas vão aparecer. Isso é inevitável, né? Então a gente tem que saber, mediante essas dificuldades, mediante a todas as adversidades, calor, desgaste, campo, adversário, a gente tem que saber sobressair a todas essas dificuldades para que a gente consiga encontrar o equilíbrio dentro do campo, no aspecto de execução de jogada, no aspecto de marcação, para que, com o psicológico também extremamente fortalecido, a gente encontre um melhor crescimento, possa ter um rendimento melhor dentro das partidas e conquistar mais resultados positivos, além do que a gente já conquistou nesses primeiros 10 jogos. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Mesmo jogando contra o time de Série A2 do Rio, o Bugre jogou com um sistema de 3 volantes. Conseguiu classificação e teve muita dificuldade na criação, mesmo com a posse de bola. O esquema de 3 volantes hoje é o padrão do Guarani para essa temporada, independentemente do adversário? Nós respondemos isso, né? Que a gente trata a estratégia de jogo de acordo muito também com o nosso momento e em função também do adversário, naquilo que o adversário possa nos oferecer, e a gente tentar,
bloquear ele no aspecto de criação, de construção de suas jogadas, e ao mesmo tempo a gente também ter uma equipe mais equilibrada, ter uma equipe mais sólida, mediante a todas as situações já abordadas aqui. Nós não temos um jeito de jogar fixo, uma ideia fixa. Nós estamos alterando a equipe a cada partida, entendendo o que vai ser melhor para aquele momento, e hoje, mediante a todas as dificuldades, poucas informações do adversário, calor, gramado, aspecto psicológico bastante abalado em virtude do que aconteceu no último jogo, entendemos que era a melhor formação para enfrentar esse adversário e que a gente pudesse vir aqui e fazer o que precisávamos, que é buscar a classificação. O Guarani precisava vir aqui, tinha a responsabilidade de vir ao Rio de Janeiro, vir aqui a Saquarema, respeitando o adversário, mesmo o adversário sendo uma equipe que está em sua formação, né, uma equipe nova, mas que o Guarani tinha que vir aqui e fazer o que ele fez. Entrar dentro de campo com responsabilidade, com determinação, brigar pelo resultado, superar suas dificuldades e voltar para Campinas avançando de fase, que era o nosso objetivo. Daniel Paulista, parabéns pela vitória, pela classificação. Você sai satisfeito com o desempenho do Guarani no jogo? Não, eu saio satisfeito pela classificação, pela maneira como a equipe brigou, mediante todas as dificuldades. Eu sei que não foi a melhor apresentação de rendimento, de futebol vistoso, de uma partida tecnicamente muito superior ao adversário, mas eu já enumerei vários fatores que contribuíam para que não houvesse uma boa apresentação, mas mesmo assim o Guarani fez aquilo que precisava, fez aquilo que podia, fez aquilo que tentou, dentro das possibilidades que tinha, e alcançou a classificação, que era o mais importante para dar tranquilidade, para elevar o lado psicológico, para elevar o lado emocional, para que a gente agora foque nossas forças dentro do Campeonato Paulista, onde estamos hoje dentro da zona de classificação. Temos ainda 3 jogos extremamente difíceis aí no prosseguimento da competição, mas que vamos trabalhar muito para colocar também o Guarani na segunda fase, atingir mais essa meta e a gente continuar, né, dentro da nossa trajetória de trabalho aqui dentro. Guarani! Fernando Lovato, Daniel Paulista bateu o seu recorde, Fernandão. Ele encontrou a frase mais longa da história na última resposta para dizer que não estava satisfeito com a atuação da equipe. Então, Ortiz, é só falar que não tá satisfeito, né? Ele encontra muita desculpa e bate na tecla do lado emocional e psicológico. Isso me irrita completamente, Ortiz. Se o Guarani precisa ganhar num time tudo bem, que pro clube é importante. Agora, precisa ganhar num time da Série A2 do Rio de Janeiro, com tudo isso que a gente já sabe do Maricá, para ganhar moral e aí melhorar o emocional com uma vitória com o time. Porque assim, uma coisa é falar desportivamente, né, Ortiz? Financeiramente, aliás. É bom pro Guarani, um monte de clube aí não passando. Tudo isso eu concordo e acho que a gente tinha que fazer, fizemos a nossa obrigação. Agora, a gente não pode esquecer, Ortiz, que o Maricá é um time de A2 do Campeonato Carioca, que já é fraco da Série 1, da Série A, já é ruim, da segunda divisão. Então você imagina um time que não joga desde o ano passado e que só vai jogar agora em maio. Então, assim, o parâmetro que ele está usando pro jogo especificamente não dá para comparar. Não dá, infelizmente não dá. A gente sabe que não tem time mais bobo, a gente sabe tudo isso. Agora, não dá. Mas beleza. O que a gente pode fazer tirar disso tudo, para mim, são 2 coisas, Ortiz. Ele bate na tecla inúmeras vezes, lado emocional e psicológico. Eu acho que tá pegando muito isso. E aí a gente não sabe exatamente o que é, Ortiz. Aí que tá o ponto do problema. Por que o time não reage psicologicamente, emocionalmente? O que tá acontecendo? Idade não é. Como você falou, o time tem uma média de 28 anos de idade, o time titular. Então, idade não é. Experiência, muito menos. O que tá pegando? O time não sabe lidar com gol, com derrota, e aí é preocupante. Então, assim, isso para mim é o que mais me pega, esse lado emocional e psicológico. Com relação a 3 volantes, essas coisas aí, a gente já discutiu e vamos discutir muito ainda pela frente, mas o que mais pega nisso tudo é o lado emocional e psicológico, ele bate muito nessa tecla, isso me preocupa. É isso. Eu poderia até falar um pouco, mas como ontem eu fui fazer um comentário de bastidor aqui e tal, e acabei sendo
mal interpretado, né? Eu prefiro não comentar mais sobre esse fator emocional aí do time, tá? Prefiro não comentar e me comprometi até a não comentar mais sobre essas questões de bastidores do Guarani do período em que estive lá, né? Então, poderia até comentar, mas prefiro não, porque aí ontem confundiram o fato de eu dizer que o marketing do Guarani ressaltar apenas o atleta Lucão do Break pode estar trazendo vaidades ao elenco do Guarani, né? Vaidades. E aí disseram que eu estava dizendo que o Lucão do Break estava rachando o elenco do Guarani. Então eu prefiro não falar mais sobre o tema, né, Fernando Lovato? Quando começa a ter isso, é bom não falar, né, Ortiz? Até porque, se eu sou jogador e o Lucão é o único que tá correndo, eu ficava quieto, né? Não era pra ter nem vaidade se caso fosse, né? Que não é, mas interpretaram mal. Mas o jogador que está destacando, o único que corre, o único que é poupado pela torcida, né, Ortiz? Os outros têm que ficar quietos, mas não é o caso, então é melhor a gente ficar quieto sobre isso. É isso, vamos adiante. O Betão agora tá no YouTube, Fernandão. Manda um abraço pro Betão. Grande Betão, um abraço, Betão, seja bem-vindo. O Betão agora digital no YouTube também, Ortiz. O Cláudio Matos, ele diz aqui, o Bianconi, o Ale e o Hermisson têm condições de serem titulares. O Caio, por enquanto, ele não complementou o que ele ia falando do Caio aqui. Bom... Clauton, eu conheço todos eles, tá? Assim, condição de ser titular, acho que nenhum deles tem, mas são jogadores que podem compor o elenco, sim, podem entrar no decorrer de partidas e vão ser importantes. São jogadores que podem ser importantes. O Bruno Bianconi ainda é bastante cru, mas vai ser um jogador de extremo talento, um zagueiro muito promissor, um zagueiro de muita vontade em posição física, que também bate bem na bola. O Ale... precisa arrumar a cabeça, o Ale precisa de um pouquinho de disciplina. O Hermisson, para mim, um jogador completo, ambidestro, um jogador de beirada de campo muito melhor do que o Iago, com a vantagem de também ser ambidestro, como o Iago é, tá? E o Caio para mim ainda precisa de um pouco mais. Eu achava o Alan Leite mais preparado do que o Caio, tá? Mas o Alan Leite foi emprestado para o Campinense. Tá bom? Essa é a minha opinião sobre os jogadores que você citou aí. Fernando Moreno, o que será que o E-Max Gol faz mais do que o Renanzinho nos treinos? Onde estão os acima de Daniel para conversar e ver isso? Estão vendo o que o Maxwell faz mais do que o Renanzinho no treino? Ele treina, porque o Renanzinho deve estar no time de bobinho, né, Fernandão? Provavelmente, né, Ortiz? Provavelmente. Essa é a diferença, né? É incrível, incrível, são coisas que a gente não dá nem para comentar, né, porque a gente não vê. Quando você tava lá, você via ainda. A gente faz 6 meses que o Ortiz saiu, ninguém vê, então é difícil comentar treinamento, né? Eles têm essa prerrogativa agora, como ninguém vê, eles podem falar qualquer coisa, né? Porque ninguém vê. O que eles disserem tá dizido. O Fernando Moreno, o menino volante, não é menino, é Pedro Acorce, né, o Fernandão? Foi emprestado, estava bem abaixo de Índio, Andrade, fora de forma. Olha, o Pedro Acorce, ele não tinha o nível de titularidade no Guarani, mas é mais um desses jogadores, o Fernando, que eu coloco como importantes estarem no elenco e terem participações importantes no decorrer de partidas, até para conseguirem com isso ganharem mais confiança, tá? Pedro Acorce, para mim, foi um grande injustiçado na base do Guarani. Um grande injustiçado. Mas nem vou me estender muito, não. Será que estamos todos errados e eles certos? Pergunta o Fernando. Não sei, Fernando. Talvez eles entendam de futebol e a gente não, né? Altozin, opa, Altozin aqui acompanhando. Boa noite a todos. Olha lá, Altozin veio aqui pro YouTube também, Fernandão. Ortiz, o pessoal também não tá acreditando no nosso... o nosso negócio aí do fornecedor de conexão, Ortiz, nem sei o nome disso aí. Servidor, Fernandão. Servidor. O pessoal não tá acreditando muito no nosso servidor, tá indo pro YouTube. Mas nem eu tô confiando mais, por isso que eu tô no YouTube. A hora que trocar eu paro talvez com o YouTube, né? Vamos lá, valeu Tozi, um abraço. O nosso amigo lá de Brasília, o Luciano Lopes, um conselho para a equipe de Campinas buscar atletas em outros clubes. Aqui no Distrito Federal tem tanto cara bom, no Esporte Clube Gama tem atletas bacanas, nos outros Guaranis,
do Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Paraguai. Vá atrás e vejam como o maior de todos estes, nosso de Campinas, é uma vitrine para atletas vestir e respeitar esse manto. Mas aí, Luciano, eu lembro que o nosso querido Ronald veio daí de Goiânia, né? Veio do Atlético Goianiense, né? E não rendeu, né? Então, assim, na verdade o Guarani precisa abrir o leque, né? O Guarani precisa de gente que indique atleta por ter visto jogar. O Guarani não pode continuar observando atleta por vídeo do YouTube, porque no YouTube todo mundo é craque, né, Fernandão? Pô, se eu fizer um vídeo meu no YouTube, será que o Guarani contrata aí, Ortiz? Ah, um vídeo antigo. Mas é isso. Um antigo talvez, né? Um de hoje não. Ah, não. O de hoje não dá. O de hoje nem... É só no truco mesmo, Ortiz. O restante não dá, não. Mas é isso. Acho que o Brasil é grande. Precisava colocar olheiros aí no Brasil inteiro, porque jogador bom aqui não falta, né, Ortiz? Precisa ter criatividade e dar confiança, né? Mas será que aí tá o problema, né? Será que o perfil do Michel e do Daniel é esse? Não sei, a gente não sabe, porque os jogadores normalmente vêm dos mesmos times, né? O Matson veio do Confiança, que trabalhou com o Daniel, e assim por diante, né? Complicado, né? Complicado. A gente tem que parar de trabalhar na base do QI, né? Parar de trabalhar na base do QI, né? Parar e indicar na base do quem vi, né? E ó, mais uma zebraça aí, Fernandão. 6 minutos do segundo tempo, Portuguesa do Rio de Janeiro faz 1-0 no CRB, Fernandão. Jesus amado, Ortiz. Olha, cada vez mais eu tô vendo que foi bom o resultado pra gente lá, Ortiz. E agora, Ortiz, só falando eu falo que os jogadores têm que tirar tem que ralar o bumbumzinho no chão. A nossa diretoria também precisa tirar o bumbumzinho da cadeira e visitar o Brasil aí, né, Ortiz? Pelo amor de Deus. Pois é. Pois é, precisa andar um pouco, né? Ou então, pelo menos, alguém que veja, né? Alguém que veja. Não alguém que indique apenas, né? Se mandar melhor momento de jogador no YouTube, vai ser tudo craque sempre, né? Vai ser tudo sempre craque. O YouTube não bota o cara errando um gol debaixo da trave. Não bota nada disso. O Antônio Carmona, eu concordo que o grupo em algum momento já entregou. Entregou pro Confiança, entregou pro CRB, entregou pro Santo André, Fernandão. Em algum momento entregou, né? O pior é que ele tem razão, né? Mas não é bem assim, mas o que aconteceu, é verdade. Entregou, né? A gente tava falando de entregou de outro jeito, né? Mas ele tem razão também. Não deixa de ter razão, né? Valeu, seu Antônio. Salvou a noite aqui. O Guilherme de Atlanta me alerta aqui que o Inter de Porto Alegre levou o outro Gabriel. Valeu, Guilherme. Obrigado pela boa informação. O Daniel de Baton Rouge, se nós observarmos quantas vezes o Daniel menciona a palavra abalado psicologicamente em sua entrevista, nos leva a crer que se o Guarani contratar uns 10 psicólogos, nós seremos campeões de tudo. Como um bando de marmanjos que são privilegiados com uma profissão prazerosa e altamente rentável, pode estar com o emocional tão podre, reclamar do calor de 34 graus, que é difícil jogar com esse calor, vai bater laje, vai trabalhar de pedreiro nesse mesmo sol. Sinceramente, as entrevistas desse técnico estão me embrulhando o estômago. Esse time está dessa forma por causa desse técnico banana e frágil. Sabe, Daniel, talvez muito menos por concordar ou discordar, mas muito mais pelo conteúdo, né? O Daniel Paulista ele tá sendo muito repetitivo, né, nas entrevistas dele. Se você pegar qualquer entrevista dele depois de uma derrota, ela vai ser idêntica e vai falar as mesmas coisas, né? E a tampa do torcedor acaba enchendo, né, Fernandão? Ele vai criando uma antipatia, né, contra ele mesmo. Ortiz, um técnico que não é sincero, não é que ele seja mentiroso, mas ele não explica o que está acontecendo. Talvez sinceridade não seja a palavra, mas que não explique, né, o que está acontecendo, não tem como, né, Ortiz? E todo jogo acontece a mesma coisa e ele não explica. A única novidade nessa última entrevista foi que ele não falou da bola aérea, porque agora ele não falhou, mas o restante foi a mesma coisa. Sim. Então ele não explica, né, Ortiz? Então quando parece o Rolando Lero, né? Anda na escolinha do professor Raimundo lá,
fala, mas não explica nada, né? Não, falhou sim, viu, Fernandão? É que você não assistiu o jogo. Teve um lance lá, um cruzamento que veio da esquerda para o segundo pau, dentro da pequena área do Guarani. O Derlan estava inteiro na bola, Fernandão, inteiro. Ele deu 2 passos, ameaçou pular e abaixou a cabeça. A nossa sorte é que o atacante do Maricá não alcançou a bola. Porque o Guarani ia tomando um gol de segundo pau do Maricá também, Fernandão. Aí não ia ser mais novidade nenhuma, né, Ortiz? Mas o Derlan, por ser um jogador alto, né? Eu descrevi exatamente o mesmo lance no terceiro gol do Santo André. Foi exatamente igual. Foi? Apesar dele não estar no cara que marcou o gol, você pode reparar, ele abaixa. Além de ele não pular, não atrapalhar ninguém, ele abaixa ali como se estivesse com medo assim, do lance. É exatamente a mesma descrição, Ortiz. E aí ia estourar nas costas do Matheus Pereira, que vinha fazendo a cobertura atrás das costas dele. Ele desiste de pular, Fernando. Ele abaixa a cabeça, sabe? Ele sai da bola. Ele dá 2 passos para cortar a bola, sozinho, sem ninguém acossando ele, e se abaixa, e aí a bola passa por ele e o atacante do Maricá não alcança a bola, para nossa felicidade. A última mensagem aqui do WhatsApp, Fernandão, o Betão também tá aqui no WhatsApp, ó. Também tô ligado na Rádio Planeta Guarani, na audiência. Valeu, Betão. Tá no YouTube e tá no WhatsApp. O importante é estar com a gente. Valeu, meu amigo. Vamos pagar as últimas aqui do YouTube pra gente poder descansar, Fernandão. Vamos lá. A última aqui é do Cláudio Matos, novamente. A Portuguesa Carioca é um bom time. Tem um lateral que chama Watson, que joga muito. O Cauã Jesus do Oeste também joga muito. O Watson revelado na categoria de base do Guarani, Fernandão. Lembra dele? Claro que eu lembro. No Guarani jogava como quarto homem, até atacante ele jogou no Guarani, o Watson. Exato. Que é da Portuguesa, que a Série B jogou e não fez uma má Série B pelo Sampaio Correia, não, viu, Ortiz? Sampaio Correia marcou gols, inclusive, pelo Sampaio Correia na Série B. A gente conhece bem o Watson, viu, Cláudio? Um abraço, meu irmão. Um abraço, querido. Fica com Deus aí. Fernandão, agora para a partida contra o Palmeiras. Acho que é cedo ainda pra gente falar sobre isso, porque o Guarani acabou de voltar da viagem e sequer começou sua preparação ainda para o jogo, né, Fernando? Ortiz, e o Guarani vai começar a preparação, né? Uma viagem, como diz o Daniel, longa, desgastante, calorenta. Então, os jogadores precisam se recuperar fisicamente. E aí, contra o Palmeiras, vamos ver o que o Daniel vai armar, né, Ortiz? Vamos ver se ele vai querer propor o jogo, como é que vai acontecer. Mas a principal coisa do time, acho que nem é mais tática, preparadora física, não é mais nada, acho que vamos ver como vai estar o emocional dos jogadores, né, Ortiz? Ah, meu Deus do céu, se eu ouvir essa palavra mais uma vez, eu vou entrar em crise aqui, viu, Fernando? Vou até repetir o comentário. Para mim, o 4-4-2 virou o modo de segurança do Daniel, sabe? Quando você inicia o computador em modo de segurança lá e tal, para poder fazer alguma coisa emergencial. E ele vai jogar contra o Palmeiras no 4-4-2. Espero, depois dele ter alternado para o esquema 4-3-3 contra o grande Maricá e não ter conseguido produzir absolutamente nada, que ele não faça isso contra o Palmeiras. Porque aí nós vamos estar correndo um risco extremamente desnecessário, Fernandão. Concordo, Ortiz. Eu acho que ele não vai mudar muita coisa, não. Até porque não tem o porquê mudar, né, Ortiz? E não tem quem mudar também, né? Então, não tem muito o que mudar, na verdade. Não tem muita... Hoje, né? Não tem muitas opções no banco para você querer mudar a tática. Não tem, infelizmente não tem. Então eu acho que ele vai do mesmo meio campo lá. E o Júlio e o Lucão lá na frente. Acho que não tem muito o que mudar, não. Até porque é o time que vem mais jogando, né? Ele mudou contra o Santo André e tal. Ele explicou lá o porquê. Mas acho que como você falou, um jogo fora. Contra o Palmeiras, acho que ele não vai arriscar jamais com 3 atacantes, não. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que não. Aí sim, contra o Palmeiras é um jogo para você se precaver, né? Se precaver mais, tomar mais cuidado, principalmente defensivo. Essa bola aérea no segundo pau tem que estar muito ajustadinha, muito ajustadinha, pra gente não
não se surpreender, ou então para a gente não sofrer mais, né? Para a gente não ter sofrimentos desnecessários. E vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, nós ainda temos o programa de sexta-feira com você e eu aqui fazendo, amanhã vem o Caetão e eu, vamos aí, a gente começa a dar uma virada de disco, já falando de Guarani e Palmeiras. Fernandão, vai descansar, 22 horas e 49 minutos, tá de bom tamanho, 2 horas e 49 de programa, vai descansar, meu amigo. Vamos descansar, Ortiz, vamos descansar, tem a semana ainda, tem o Bugre Online, quinta e sexta, boa noite Bugrão, quinta e sexta, e depois o jogo domingo às 4 da tarde, um jogaço aí que já nos deu título brasileiro, né, Ortiz? Vamos descansar, principalmente agradecendo a todo mundo, viu, gente? Agradeço todo mundo que manda mensagem aí pelo YouTube, pelo WhatsApp da rádio. Muito, muito, muito obrigado por tudo mesmo que vocês fazem com a gente. Muito obrigado pelas mensagens nas minhas redes sociais. É muito bacana esse feedback, muito obrigado mesmo. E aos poucos aí eu vou tentando responder todo mundo, tá bom? Então fica o convite para amanhã, a partir da 12:30, Bugre Online com Cleitão e Ortiz, com muitas informações, ou resenha, né, Ortiz? Informações não tem tantas, mas muita resenha aí, e também para poder abrir para todo mundo poder comentar e fazer um programa bacana amanhã também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e fui! Valeu, Fernando Lovato, passando a régua aqui em mais um Boa Noite Bugrão. Se você não conhecia, ouviu pela primeira vez, esse é o nosso programa, ele tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, então vem pra resenha e fica, né? Não faz que nem o cara que entrou aí, mandou uma mensagem cornetando nós e foi embora, né? Ouviu 1 minuto e meio de programa, não sabe se ele é bom ou se é ruim, né? Foi embora, chamou nós de corneteiro, mas não trouxe uma pauta boa, né? Perdeu o desafio. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham a Rádio Web Planeta Guarani. Como eu sempre digo aqui, a gente vai errar, vai acertar, a gente não quer ser profissional, a gente não quer ser dono da razão, a gente só quer falar de Guarani. E falar de Guarani respondendo o que vocês falam é sempre mais gostoso, tá? Os números que a gente trouxe aqui são um reflexo daquilo que vocês trazem, né? A gente só conduz, vocês é que fazem tudo. A gente só conduz, viu? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Fica o meu convite sempre para acompanharem a Rádio Web Planeta Guarani lá no Radiosnet, né? Lá a nossa programação fica no ar 24 horas por dia, seja ao vivo, seja em reprises. Ela está sempre tocando, sempre que você acessar, você vai estar ouvindo a Rádio Web Planeta Guarani falar de Guarani, tá bom? E amanhã a gente volta 12:30 com mais um Bugre Online. À noite venho eu e o Caetão. Amanhã à noite é mais cedo, é às 7 da noite. E vamos estar aqui para falar de Guarani de novo. Grande abraço a todos vocês. E como eu sempre digo, até a próxima, se Deus permitir. E que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente! Avante, meu povo.